Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse podcast, como sou em todos os outros. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, mas antes a gente tem alguns recados para você. O primeiro recado é que estamos em Floripa pela quarta vez em 6 meses para gravar com profissionais mega capacitados aqui e... Já fazendo esse gancho, vou pedir para você indicar novos profissionais, não só de Florianópolis, mas do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, enfim, de todo lugar do Brasil. Nosso objetivo com o podcast esse ano é chegar a todos os estados brasileiros para conversar com profissionais capacitados em todo o Brasil. Então, vou pedir a tua ajuda, vou deixar o Instagram do podcast aqui embaixo na descrição. Então, entra lá no Instagram, manda o perfil da pessoa que você quer ver aqui no nosso programa e a gente vai entrar em contato com essa pessoa para ver se é viável, para ver se é interessante para ambas as partes, beleza? O segundo recado é, você que é profissional da área da saúde e ainda não entrou no mercado digital, você está perdendo dinheiro, você está perdendo audiência ao longo do tempo. Muitos profissionais ainda não estão no mercado e caso você queira começar da forma certa, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo para você. Antes era o MKTD Pacheco, agora a gente trocou, é o Pacheco MKTD. É só trocar a ordem, mas eu vou deixar aqui embaixo para você não se confundir, beleza? É isso. Agora vamos à nossa convidada. Hoje a nossa convidada é uma dermatologista, a doutora Angélica Seido. Tudo bem, doutora Angélica? Mesmo. Como é que você tá? Prazer, é muito gratificante poder estar aqui participando, né? E acho que vai ser um momento bem interessante a gente conversar sobre a dermatologia. Legal, legal. A gente já trouxe uma dermatologista aqui, a doutora Elaine Mello, mas a tua área é um pouco diferente dela, né? A gente vai conversar sobre uma área diferente da dermatologia. E eu queria primeiro saber um pouquinho da tua trajetória, eu queria saber como é que você chegou até aqui, quais foram as suas dificuldades, como é que você passou para ser a dermatologista hoje que você é? Então, contando um pouquinho lá do início, né, eu venho de uma cidade pequena, eu sou gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de 4 mil habitantes, uma cidade muito pequena, né, mas desde criança, assim, eu tive muito incentivo dos meus pais, meu irmão também sempre para estudar, né, ir atrás, inclusive ele é médico, ele é cirurgião plástico, então ele traçou ali um caminho, né, teve uma trajetória, e eu acabei me inspirando muito nele. Legal demais. Então, tanto para a área médica, né, mas já desde pequena, assim, desde a adolescência, o meu desejo realmente era fazer medicina para fazer dermatologia. Eu tive já ali uns exemplos na minha adolescência que me incentivaram, né, que foram modelos, ao longo da faculdade também, né, os preceptores da dermato, tudo, então foi o que acabou trilhando. Aí, sendo gaúcha, né, acabei fazendo a faculdade no Rio Grande do Sul, estudei em Santa Maria, que é um centro, assim, né, bem importante do estado na área da medicina. Uhum. E aí depois, né, meu irmão já morava aqui, já estudava aqui, e aí eu tinha esse desejo de vir morar também em Florianópolis. Entendi. Então, a dermatologia, né, onde eu fiz o hospital universitário, é também referência, né? Na época era o único serviço de residência em dermato aqui em Santa Catarina, e aí foi onde eu queria entrar, né? E aí me dediquei, enfim, consegui. E aí foi onde eu fiz a residência, inclusive onde eu conheci a doutora Elaine também, que já Amigas, colegas. Exatamente. Legal demais, mas eu queria saber por que você escolheu a área da dermatologia, porque... Hoje, assim, tem outras áreas que elas estão mais em destaque na medicina. Por que a dermatologia foi mais interessante para você do que as outras? Isso, exatamente. O que acontece, né? Como eu comentei, eu já entrei pensando na dermato, e aí o meu desejo era muito porque eu gostava tanto dos procedimentos quanto da parte clínica, né? E a dermato é muito interessante porque a gente pode tratar desde a criança até o paciente idoso, né? Desde as patologias. E além disso, né, a gente sabe que além das doenças, a gente tem a parte da cosmetria também. A gente trata cabelo, a gente trata unha, então é uma área muito diversificada. Confesso que aí ao longo da faculdade cheguei a cogitar outras, né, especialidades, outras áreas, mas sempre acabava voltando para dermato por essa questão, né, dessas tantas opções que a gente tem, né, no dia a dia do trabalho. A gente pode fazer consultório, pode fazer hospital, pode fazer uma toxina botulínica, pode tratar um câncer de pele, então é uma área muito, muito variável, muito variada, né? Então foi o que me atraiu, assim, que me fez trilhar esse caminho. Legal, legal demais. E essa área eu posso estar enganado, mas eu tô ouvindo falar muito mais dela agora.
essa área de você tratar mais as unhas e os cabelos é uma área relativamente nova, né? Não se falava tanto, pelo menos, né? Isso, exatamente. Inclusive, muitos pacientes pensam, né, que tricologia não é uma especialidade médica, não é uma especialidade do dermato. E, na verdade, tratar cabelo e unha faz parte, né, da área do dermatologista. Então, cada vez mais os pacientes estão também entendendo isso, né? E nos procurando para tratar a saúde do cabelo, a saúde da unha. A gente trata, né, tanto doenças. Hoje em dia a gente, né, consegue diagnosticar pacientes com psoríase, pacientes com doenças inflamatórias, a própria questão do cabelo, né? A gente tem desde as doenças mais cicatriciais, que acabam onde o paciente perde o cabelo, né? Chega a ter uma alteração cicatricial sem recuperação, até mesmo aqueles pacientes com alopecia androgenética, mesmo pacientes transplantados, né, do transplante capilar, é importante ter o segmento com o dermatologista. Então, hoje em dia, a gente já está conseguindo difundir mais essa ideia de que é uma área do dermato e conseguindo proporcionar um bom tratamento para os pacientes, mas realmente é uma coisa nova, relativamente né? nova, Isso. né? E aí, é uma pergunta, assim, bem simples. Você trata mais homens ou mulheres hoje? Qual é a maioria, assim, no teu consultório hoje? Então, se a gente for pensar tanto em doença quanto estética, né, ainda são mais mulheres. A gente tá, assim, os homens estão começando a procurar mais. A cura pra calvície. Exatamente, quando a gente fala em cabelos também, né, mas a gente percebe que, assim, as mulheres, elas fazem muitas vezes prevenção. Sim. Os homens, eles procuram quando tem algum problema, né, eles procuram a solução do problema. Então, ainda a maioria são mulheres, mas quando a gente fala nos procedimentos estéticos também, a gente vê que tem uma busca maior. Sim. Principalmente aquele perfil que quer melhorar a pele, né? Quer dar um up, que a gente fala, né? Envelhecer com uma qualidade de pele sem mostrar que fez alguma coisa, Sim, né? sim. Essa é a Isso é principal importante. questão do homem, assim, para não ser, né? Taxado Isso, realmente de, exatamente, tá se cuidando demais, enfim. Isso. O homem, quanto menos ele se cuidar, mais respeito ele tem, em tese, né? Exatamente. Isso tem mudado um pouco, né? Mas ainda assim, a maioria quer fazer, mas algo que não vai ser percebido entre os amigos, Entendi. né? Que tenha feito E eu algo. acho que você falou é importantíssimo, que eu acho que a única coisa que você pode mexer no ego do homem é com o cabelo dele. Acho que de resto, você não convence o homem aí nem no dermatologista, mas você fala assim, ó, você vai precisar frequentar um dermatologista pelo menos de 6 em 6 meses, ou então você vai precisar cuidar do teu cabelo, senão vai cair teu cabelo. O homem dá um jeito de fazer alguma coisa, mas outros procedimentos ele jamais faria. Exatamente. E acaba que, de certa forma, isso tá se difundindo. E por isso eu te fiz essa pergunta se você atende mais mulheres ou homens hoje no teu consultório. Mas, de uma maneira geral, você hoje... Quais são os problemas que as pessoas mais te trazem no teu consultório hoje? Os casos que elas mais te trazem para você resolver? Então, né, como eu estava comentando antes, eu trato tanto a parte de doença, né, assim como cosmiatria também, a parte estética. E a minha subespecialidade é cabelos e unhas. Então, hoje em dia ainda, né, no consultório, o que a gente acaba atendendo mais são patologias, né, principalmente paciente com acne, com rosácea, né, doenças inflamatórias como psoríase, dermatite seborreica. E além disso, né, até por puxar, né, para esse lado mais de cabelos e unhas, a parte de queda capilar. É uma queixa muito frequente, assim, no consultório, né? Mulheres também? Mulheres também. Principalmente aí, a gente teve agora... muitos quadros de dengue, né? Então a gente viu muita queda, muito eflúvio pós-dengue também. Então é uma busca maior, né? Peraí, desculpa te interromper. Então a dengue ela pode causar queda de cabelo? Pode sim, Caramba. exatamente. Assim como aconteceu muito pós-Covid, né? O fato é que uma doença, né, no paciente, ele acaba tendo aquela patologia, seja dengue, seja Covid, e o corpo vai direcionar toda a energia para resolver aquilo que está acontecendo. E aí, com isso, nosso cabelo acaba enfraquecendo. E aí, mais ou menos 2 a 3 meses depois desse evento desencadeador, seja uma cirurgia mais importante, seja um estresse mais importante, ou mesmo a dengue, né? O paciente acaba vindo a ter essa queda, que a gente chama que é um eflúvio, é uma queda mais difusa. Ele não chega a abrir falhas no cabelo, mas ele tem aquela questão de passar a mão, sentir que o cabelo tá caindo, perceber o cabelo no chão, isso pode gerar né? desespero às vezes, né? Com certeza, o paciente chega muito, assim, ansioso, na verdade, né? Em busca tanto de um diagnóstico, né? Claro. Mas principalmente
querendo frear aquele processo, né? Querendo resolver aquela queda, assim. Então, há tempos atrás, aqui em Florianópolis, né, a gente teve um período aí maior de dengue no ano passado, então a gente teve uma procura bem grande relacionado com isso, assim, né? E são quadros que, a partir do momento, né, que a gente dá aquele período pós-melhora, né, então o paciente se recupera, muitas vezes a gente faz ali umas análises, né, para ver se tem alguma carência vitamínica, uma anemia, algo que possa estar contribuindo, e aí a gente acaba fazendo o manejo, e por volta de 3 a 6 meses após aquele evento, né, acaba tendo essa recuperação. Mas é importante avaliar, porque muitas vezes pode não ser só uma queda difusa, só um eflúvio, né? Pode ser gatilho para desenvolver outros tipos de queda, mas foi uma queixa, assim, que acabou crescendo bastante, né? Além das outras que a gente já atende, queda de cabelo é algo bem frequente no consultório. E aí você acredita hoje, como dermatologista, logicamente, que se a pessoa começar a ter uma queda de cabelo acentuado, o melhor caminho é procurar o dermatologista, Com né? certeza, Porque exatamente. pode ser, às vezes, uma queda de cabelo por conta de uma dessas eventualidades, desses casos que você falou, mas também pode ser algo mais sério, né? Isso. Principalmente quando a gente fala em queda de cabelo, o principal é o diagnóstico. É saber o que está causando aquela queda para o paciente. Porque justamente isso, né? Pode ser uma queda difusa, um eflúvio, né, que o manejo vai ser mais simples, mas pode ser uma doença mais grave como uma alopecia areata, uma androgenética, né, que eu vou precisar fazer um tratamento a longo prazo para frear esse processo, estimular novos fios, ou, né, mais grave, mais importante ainda, uma alopecia cicatricial, que é quando a gente fala que tempo é cabelo, né, porque se eu deixo uma alopecia cicatricial ativa, sem tratar, que é um processo inflamatório, eu vou perder esse fio e eu não vou conseguir recuperar, nem mesmo o transplante é satisfatório nesses casos, né? Então, é muito importante que quando o paciente tem essa, né, queda de cabelo, ele venha a avaliar no consultório. Claro que assim, no dia a dia, a gente pode perder até de 100 a 150 fios. Isso é normal no nosso dia. De 100 a 150. Isso, todos Acho que eu os tô dias. contando os meus já. Todos os dias a gente pode perder até em torno de 100 fios. Mas quando isso aumenta, né, aí sim pode ser algo patológico, ou aquele paciente, não perdia nada e começou a perder, aí também pode ser algo patológico. A gente até tem algumas quedas sazonais que a gente fala, né, tem pacientes que até comentam, no outono meu cabelo cai. Tem isso? Tem isso, exatamente, E aí é algo cíclico, né, porque o nosso cabelo, ele tem um ciclo capilar. Mas sempre que tiver, é importante consultar com o dermato, que é a especialidade que tem essa, né, fez todo esse estudo, né? Sim, tem 10 como anos de diagnosticar, formação, mais não sei quanto de residência. Exatamente. Inclusive o nosso aparelhinho, né? Porque para examinar o couro cabeludo, a gente precisa de um dermatoscópio. Sem dermatoscópio, que é a nossa lupa, né? Nossa lupa de diagnóstico, que a gente usa muito no diagnóstico de câncer de pele, para cabelo é fundamental. Assim, é muito difícil conseguir dar um diagnóstico de uma doença do couro cabeludo sem examinar com o dermatoscópio. E então, realmente, acaba puxando para o nosso lado, né? Não, eu acho isso fantástico, porque muito pouco se ouvia falar em questão de cabelo, e agora a gente tá entendendo, pelo menos eu acho que esse conhecimento, que já chegava para dermatologistas, ele tá chegando para o público comum em si, de você saber, cara, às vezes você perder cabelo em determinada época do ano é normal. Às vezes você perder mais cabelo por conta de uma doença também é normal. E às vezes as pessoas ficavam desesperadas. Ai, meu Deus, tô ficando careca. Então, assim, pros homens... obviamente as mulheres também se incomodam muito com isso. Mas eu acho que os homens também estão se incomodando cada vez mais com isso. Eu sou um cara que eu me incomodo muito com isso. Acho que eu vou até ligar pra você. Porque nos homens eu sinto um desespero por parte do... Cara, vou ficar careca, eu preciso de encontrar um tratamento. As pessoas procuram os tratamentos milagrosos. Que antes as mulheres procuravam os tratamentos para outros lados, outras cápsulas. Eu acredito que os homens estão sendo pegos nessa armadilha também dos tratamentos milagrosos para também evitar a queda de cabelo, quanto o feijão com arroz, que é ir num dermatologista, ver o tratamento e fazer o tratamento, né, seria o melhor dos mundos. E aí eu queria te perguntar o seguinte, indo pro lado da pele, também, obviamente... dermatologista, não dá pra gente deixar de falar do lado da pele. Quais são os cuidados que todo mundo deveria ter hoje para evitar problemas na pele, para evitar doenças de pele? Então, a gente sempre fala, né, que se tiver que escolher um produto, né, um cuidado para a pele é o protetor solar. O protetor solar é o principal produto de skincare, anti-envelhecimento que a gente pode escolher, assim. Quanto mais precoce a gente começar,
melhor vai ser futuramente, né? Então, hoje em dia, os adolescentes vêm constar, as crianças vêm constar, e a gente já tenta colocar nessa rotina desde criança. Então, se for para escolher um produto, a gente sempre fala que tem que investir em protetor solar. Mas assim, todo dia? Todos os dias, inclusive em ambientes fechados, inclusive aqui no estúdio. Você usa protetor solar o tempo inteiro também? Sim, o tempo inteiro. Caramba! O que acontece? A gente sabe que quando a gente fala em câncer de pele, né? O principal cuidado é no ambiente exposto ao sol, Sim. né? Então, o que causa câncer de pele é a radiação solar. Então, o principal cuidado é no ambiente aberto, claro, né? Além daqueles cuidados de evitar, né, os horários de sol mais intenso, Sim. né? Se for fazer uma atividade física, ir pra praia e tudo mais. Mas no ambiente fechado, né, a gente sabe que a gente fica muito exposto à luz visível. As telas, as lâmpadas, né, computador, enfim. E essa luz visível, ela é capaz de manchar e envelhecer a nossa pele. Então, quando a gente fala num cuidado anti-envelhecimento, né, que hoje em dia a gente não usa muito esse termo anti-envelhecimento, a gente Sim. fala um pro-aging, né, que é envelhecer com qualidade, não é Sim. não envelhecer, né, a gente não quer frear esse processo. Então, o protetor solar, ele vai prevenir isso, ele vai prevenir o envelhecimento da nossa pele. Tanto que tem até alguns estudos comparativos, né? Tem um caso muito interessante que eram irmãs gêmeas, uma usava protetor, a outra não, e a idade, assim, claro, era a mesma, né? Mas a idade da pele das duas era muito diferente. Porque assim, uma usava protetor e a outra não. Exatamente, uma era totalmente enrugada, com manchas, envelhecida, e a outra com a pele maravilhosa, assim, só pelo uso do protetor solar. Claro que é um cuidado, né? Além do protetor solar, né? A gente tem outros produtos para introduzir, tem os procedimentos, né? Que hoje em dia a gente sempre fala no menos é mais, né? Que a gente quer envelhecer com uma pele boa, mas não quer mudar o nosso paciente. Sim. E quando a gente fala além do protetor solar, a gente tem outras duas rotinas importantes, né? Que é a limpeza da nossa pele. Então, é importante lavar, né? Lavar pela manhã e lavar à noite, principalmente à noite, porque a gente usou protetor, a gente, né, entrou em contato com a poluição, então essa pele precisa ser limpa, né, no final do dia. E além disso, um produto para hidratar, que tenha umas substâncias, uns ativos, né, adequados ao nosso tipo de pele, que tenha aí um ácido hialurônico que vai ajudar a hidratar nossa pele e a amenizar rugas mais finas, né? Então, pensando nisso tudo, até a própria rotina de skincare já é um motivo para avaliar com o dermatologista, porque cada paciente tem um tipo de pele, né? Então, muitas vezes, o que vai dar certo para mim não é o que talvez tu possa usar, né? Então, talvez o meu produto faça mal para tua pele. Então, é importante avaliar para a gente entender junto, assim, né? A pele é oleosa, é seca, é sensível. Não é porque a amiguinha usa, a amiga usa um tipo de tratamento, né? Um tipo de skincare Isso. que eu vou comprar igual dela porque ela foi numa dermatologista e eu não fui. Isso. O que foi bom para ela talvez não seja bom para nossa paciente, né? E muitas vezes o paciente tem alguma patologia, tem uma rosácea, que aí um certo tipo de ácido não pode ser usado. Pode até agravar, exatamente, pode piorar, né? Então é importante fazer essa avaliação. E além disso, claro que a gente vai introduzindo produtos conforme a queixa, conforme a idade, mas se for pensar nos 3 pilares, né? É essa proteção, a limpeza e a hidratação. A gente brinca até que algumas pacientes elas vêm, né, usando o ácido à noite, aquele ácido mais caro, né, do Instagram, enfim, da blogueira, e faz isso e de manhã não usa o protetor. Então, na verdade, ela tá gastando com um produto caro, mas ela não tá usando o principal. Que é o básico. O básico, exatamente. Então, é sempre esse a nosso mantra, né? Assim, mas deixa eu ver se eu entendi. Você acha, por exemplo, que uma mulher que ela trabalha no computador, ela trabalha... Uma mulher, porque é o público que você mais atende hoje. Uma mulher que ela trabalha no computador, ela não usa de frente assim pro computador, vamos dizer assim, 7, 8 horas por dia, e ela não usa o protetor solar. Esse tempo que ela fica na tela, isso pode afetar a pele dela? Pode sim. Ele pode desencadear manchas, né, e envelhecimento. Ele não vai causar câncer de pele. Isso Ele não vai ter o mesmo resultado do que se ficasse exposto ao sol, por exemplo. Não é diferente. Mas é um tipo de dano diferente, mas ainda assim um dano. Exatamente. O sol é muito mais potente, né? A potência do dano vai ser muito maior, porque o risco também vai ser da evolução para um câncer de pele. Mas se a gente pensar num ambiente fechado, nessa tela, né? O dano para envelhecimento, o dano para mancha da pele, esse sim vai tá existindo. E hoje em dia, muitos protetores, eles até nas embalagens, eles já colocam proteção contra a luz visível, contra a luz azul. Mas sempre que a gente pensar num protetor com cor, ele vai estar fazendo uma barreira física contra essa luz visível.
Então, muitas pacientes têm melasma e aí vem comentando, né? Ai, mas eu não me exponho ao sol, né? Eu não vou pra praia, e como que o meu melasma piora? Muitas vezes é uma paciente que agora trabalha muito em home office, Sim. né? Então, na frente do computador, como a gente comentou, e aí fica muito tempo na frente da tela e essa luz visível vai sim piorar o melasma, né? Então, o paciente, a gente atende muito o colega médico, né? Que fica no bloco cirúrgico com a luz, anestesista, cirurgião, próprio dentista, né? Fica muito com a luz. Então, é importante sim o uso do protetor. É a forma que vai fazer com que você não gaste rios de dinheiro futuramente para Exatamente. tentar correr atrás do prejuízo, né? Exatamente. Legal demais você falar isso. E eu por exemplo, assim, tá dando o meu exemplo, Manuel, eu sempre fui acostumado a não passar protetor. Então, sol o dia inteiro, sol, sol, sol. E eu nunca fui a pessoa que se incomodou muito com o fato de, às vezes sinto incômodo, mas também nunca aguentei ficar muito tempo no sol. Mas, em contrapartida, também não era aquela pessoa falar, pra que protetor, enfim. Eu acho que isso tá mudando, né? Eu acho que o trabalho dos dermatologistas, de maneira geral, tá fazendo com que isso mude. E, inclusive, acho que o episódio 7 desse programa, com a doutora Daisy Calazans, que ela trabalha com essa área estética, né? De aplicação de botox, harmonização facial, ela falou, e da primeira vez que eu ouvi isso dela, eu fiquei surpreso. Ela falou assim, eu passo protetor solar o tempo inteiro. Aí eu falava assim, gente, mas dentro de casa também? Também. Dentro de casa também. Eu falei assim, mas por que isso? Não, porque ela falava assim, o protetor solar é o elixir da vida, você tem que passar pra poder se cuidar. E eu, assim, obviamente acreditei pela profissional capacitada que ela é, mas eu comecei a realmente pesquisar, e da primeira vez que eu vi isso, eu comecei a me atentar mais. E agora eu tenho ouvido cada vez mais profissionais falando isso pra mim. Então a gente vai, né, pela repetição, a gente vai começando, vai aprendendo um pouco de maneira geral. Eu acho muito legal todo esse conhecimento que você tá trazendo pra gente sobre os cuidados com a pele, e aí já puxando um gancho, eu queria desmistificar uma coisa, que as pessoas falam que a pele oleosa, ela precisa mais de hidratação, ela precisa menos de hidratação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu ouvia muita gente falando, principalmente na época que eu era adolescente, Manuel, você tem a pele muito oleosa, você precisa de se cuidar mais, porque senão você vai ter muito espinha, então você precisa de mais produtos. Desmistifica isso pra gente, por favor, porque é muito confuso as informações que chegam, né? Isso é um ponto bem importante. Muitos pacientes vêm realmente com a pele oleosa ou com a pele com acne, né, com espinha, e com medo de usar hidratante. Então a gente questiona, qual que é a tua rotina de pele, né? E muitas vezes já usa protetor, porque a gente sabe que quem tem acne, né, quem tem espinha, a pele mancha mais fácil, então ele já vem usando protetor, sabonete, enfim, algum ácido, mas não usa o hidratante, né? E o que a gente sabe? Que pele oleosa, sim, é importante ser hidratada, né? Porque a hidratação, ela tem a ver com água. A oleosidade tem a ver com sebo. Então, são coisas diferentes, né? Mas qual que é o ponto-chave da questão? É um produto adequado ao tipo de pele. Então, nesse paciente com pele oleosa, eu vou precisar lançar mão de um hidratante que seja uma textura mais leve, que seja um gel, que seja um sérum, que agora a gente tem muitos, né? Porque se eu usar um creme grosso nessa pele que já é oleosa, eu vou obstruir poro, e aí sim eu posso desencadear acne, eu posso piorar, né, aquela oleosidade, aquele processo. Agora, se eu for, né, utilizar esses produtos mais leves, né, sérums e tudo mais, aí sim eu vou ter uma melhora dessa qualidade da pele, melhorar o vício e sem piorar a oleosidade. Então é importante entender que são coisas diferentes. Hidratação é água e oleosidade é sebo. E muitas vezes o próprio paciente, né, que está tratando acne com as espinhas, enfim, ele está usando ácido, ou ele pode estar tomando Rocutan, e tudo isso vai ressecar mais a pele. Então vai deixar a pele mais sensível, e essa pele, principalmente essa, vai precisar também ser hidratada. Então, dentro dessa rotina é importante sim, né? Como eu falei antes, né? Os 3 pontos fundamentais, é o protetor, a limpeza e o hidratante. Independente do tipo de Isso pele. Isso tem que fazer parte da tua da rotina, skincare, exatamente. Né? Eu acho muito traumatizante esse nome do Rakutan, porque na época que eu era mais jovem, eu tava com muita espinha e eu queria fazer o tratamento do Rakutan. Eu sempre conto isso quando me perguntam. E o Rakutan, ele me deu uns efeitos colaterais assim muito pesados na época. Eu não sei se é porque foi há 12, 13 anos atrás, ele ainda não estava tão avançado em questões, ou então realmente esse continua sendo o efeito dele, não sei. Mas eu ficava completamente ressecado, meu rosto inteiro ficava muito ressecado, e era um efeito colateral que eu não conseguia lidar.
Principalmente eu tava fazendo esporte o tempo inteiro, isso me prejudicava muito. Às vezes, eu lembro de às vezes eu tomei uma bolada, a bola bateu na minha boca, eu não conseguia, eu ficava sangrando muito porque o lábio tava tão ressecado que foi só fazer uma pequena ferida que... Então, eu queria entender, de certa forma, como é que é o avanço, como é que tá o avanço desses medicamentos. Isso é algo hoje que, de certa forma, as pessoas têm menos efeitos colaterais ou ainda é igual lá atrás, onde... Então, hoje em dia acaba tendo menos efeito colateral, mas na verdade é por questão de ajuste de dose. O que acontecia no passado? A gente usava doses mais altas para tentar atingir aquele resultado, né? E essa dose mais alta que acabava dando mais efeito colateral para o nosso paciente. Então, a gente respeitava cálculos de peso e tudo mais para atingir uma dose X para gerar aquele resultado. Ao longo do tempo foi se estudando, né, cada vez mais, né, hoje em dia a gente tem muitos estudos com Rocutan sobre a segurança dele, inclusive, e o nosso objetivo hoje em dia é tentar usar a menor dose necessária para tratar aquela questão do paciente. Então, hoje em dia a gente usa doses menores, com menos efeitos colaterais e que proporcionam aquela melhora da pele, né, o controle da espinha. Então, evitando que venha a ter muitos efeitos colaterais. E hoje até, principalmente com paciente adolescente, muitas vezes é até difícil a gente conseguir prescrever, porque os pais, eles têm essa preocupação, né, porque enfim... Na adolescência deles. Exatamente, na adolescência deles, quando se tomava Rocutan, o paciente, né, sangrava nariz, o lábio, né, era totalmente rachado. Se criou um trauma numa geração, né? Exatamente, mas a questão, né, que se fala em fígado, aí não pode engravidar, tem que estar tomando anticoncepcional, então tem toda né, esse tabu com o medicamento. Mas aí a gente tenta sempre entrar, né, nessa ideia atual, que é usar uma dose menor, que vá trazer resultado para o paciente, mas sem trazer muitos efeitos colaterais. Então é uma medicação segura, e a gente usa muito na dermato, é uma medicação ótima, assim. Mas claro, tem contraindicações, tem pacientes que não podem usar, então não é todo paciente que pode tomar. E cada vez mais a gente tem indicações off-label para ela. A gente usa para paciente com dermatite seborreica, que não melhora com os tratamentos normais. A gente usa na rosácea. A gente pode usar até para fotoenvelhecimento da pele, para prevenir o envelhecimento da pele. O Rocutan ocupando todos os espaços da dermato. Exatamente. Então ampliou muito as indicações, Mas deixa né? eu ver se eu entendi. Antes, se tinha o objetivo de usar uma dose muito grande para você tentar um período menor. E hoje em dia é uma dose um pouco menor, mas um pouquinho mais alongado, entendi. Exatamente. Então você tenta meio que coibir os danos ali, minimizar os danos. Inclusive, né, nesses pacientes off-label, né, que a gente usa para dermatite seborreica, para rosácea, tem pacientes que fazem uso contínuo a longo prazo, com doses baixas, até 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então, até para cabelo, em algumas patologias a gente usa também em dose mais baixa. Então, cada vez mais tentando minimizar, dando resultado para o paciente, claro, né, o objetivo é sempre responder ao tratamento, mas com doses que vão ser mais seguras e com menos efeitos colaterais. Entendi, muito boa tua resposta. Eu realmente não achei que o Rocutan, pelo que eu tinha entendido, eu achei que tinham se minimizado os danos colaterais, mas não. A tua explicação foi bem completa. Os danos colaterais, eles existem. A gente só dá uma dose um pouquinho menor para conseguir controlar. Legal e demais. Também outro ponto é que é muito individual, né? Tem paciente que toma 2 comprimidos ao dia e tolera numa boa. Eu ficava muito pé da vida com isso com a minha irmã na época, porque a gente fez esse tratamento junto. Então ela conseguia fazer esse tratamento, eu acho que ela conseguiu fazer por 1 ano, mas eu não aguentei por 3 meses, a gente tomava a mesma dose. Exatamente. Porque ela conseguia controlar muito bem o organismo dela, enfim, não vou saber dizer o que, mas os efeitos colaterais para ela não eram tão pesados, mas para mim eram. Então eu consegui fazer 3 meses, ela fez 1 ano, entendeu? Sim, isso hoje em dia ainda acontece, né? Então não foi uma ocasionalidade. Tem pacientes que com doses baixas já têm efeitos colaterais, que a gente precisa reduzir mais ainda, ou realmente não toleram, né? Altera o exame hepático, exame de sangue. E assim como tem pacientes que a gente precisa chegar na dose alta e eles toleram numa boa. E outro ponto também é que o nome Rocutan, né? É o nome comercial, assim, mas o medicamento chama isotretinoína e muitos pacientes não sabem disso também, né? Porque o que difundiu realmente é o Rocutan, né? Rocutan. Isso, foi esse primeiro nome comercial, que é o original, digamos assim, né? Mas mesmo originais tem outras marcas, né? Não vamos entrar aqui em nomes, enfim. Mas é uma coisa interessante que poucos pacientes sabem o nome genérico, né? Da formulação. E aí, assim, eu meio que troquei a ordem daquilo que eu queria chegar, mas
a gente falou um pouco do tratamento para espinha, mas eu queria também definir contigo aqui o que é acne e por que quando a gente espreme a espinha, isso faz tão mal, né? Eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha esse conhecimento que faz mal, às vezes você vê aquela espinha ali, tá branquinha, você às vezes fica com vergonha de alguém chamar a atenção, você vai lá e espreme. Quão mal isso pode causar hoje pra pele? Isso acaba sendo involuntário, né? Muitos pacientes passam por mais isso, forte do que eu. exatamente. O paciente chega, a gente já consegue identificar que apertou e é isso. Então, o que acontece? A acne, na verdade, é uma doença inflamatória, né? Tem um processo inflamatório ali no local que vai gerar esse aumento, né, da produção de sebo, com a inflamação, com o que gera as lesões, né, que são aquelas pústulas inflamatórias. A gente tem a acne vulgar, que a gente fala, né, que é a acne, né, aquele padrão do adolescente e tudo mais, e a gente tem a acne da mulher adulta também, que hoje em dia tem se falado muito. E o que acontece é que quando a gente tem essa lesão inflamatória, né, essa lesão da acne, seja uma pústula, uma pápula, e a gente vai lá, mexe, cutuca, isso pode acabar causando uma piora dessa inflamação, então tem até o ano passado, né, se eu não me engano, se não me falha a memória, teve aquele caso de uma paciente, né, uma mulher, uma jovem, que apertou a espinha e acabou evoluindo com uma celulite, precisou ficar internada. Caramba. Teve um rapaz também, foram 2 casos ano passado, que se difundiu muito no Instagram isso. Então, sobre o risco da gente ir lá apertar, isso piorar a inflamação e até gerar uma celulite, né, que é uma infecção de pele. Eu lembro, desculpa interromper, de um jogador de futebol, mas isso aí foi muito tempo atrás, do Dedé na época, acho que ele tava jogando no Cruzeiro, não lembro em qual time ele tava jogando, ele foi internado por causa de uma espinha. Ele acordou no meio da noite com uma dor insuportável, começou a espremer a espinha, só que de repente aquilo se alarmou, ficou muito inchado, ele teve que procurar o hospital. Isso. E o problema é que face, né, muitas vezes pode ser próxima aos olhos, à órbita, e aí tem o risco de uma disseminação, né? Então, muitas vezes, esse que é o principal, porém, né, que a gente pede para não apertar, por piorar isso tudo, essa resposta inflamatória. E, além disso, a cicatriz, né? Porque a gente sabe que a acne é uma doença que pode gerar cicatriz no paciente. Por isso que cada vez mais, né, num quadro exuberante, a gente tenta começar o tratamento precoce, para prevenir que aquela espinha vire uma cicatriz. Porque a gente sempre brinca com o paciente, não é fácil tratar acne, mas é mais fácil tratar acne do que tratar uma cicatriz. O tratamento da cicatriz vai demandar muito mais, né? Mais investimento de tempo, mais investimento de dinheiro. Então, é importante já tratar no início. E, além disso, as manchas, né? Porque sempre que a gente vai lá, cutuca, mexe, vai ficar mais vermelho, aquilo vai depois ficar escurecido, vai ficar uma mancha, e aí também a gente vai precisar tratar essa mancha. Aí daqui a pouco volta, aparece no mesmo lugar, você não entende por quê. Essa espinha parece que ela tá alugando tá aqui uma... ali. Tá sempre ali, todo mês ela tá aqui. Isso é até uma coisa curiosa na acne da mulher adulta, porque a paciente vem referindo exatamente isso, e é o que acontece também, que a espinha tá ali, aí melhora, aí vai o ciclo menstrual e volta no mesmo local. Exatamente no mesmo lugar, parece que ela só foi tirar férias e voltou, né? Exatamente. Então, muitas vezes, né, claro que é um perfil diferente, esse do padrão mulher adulta, tem influência hormonal, né? Então, é importante avaliar, porque muitas vezes, não vai ser o Rocutan também é uma opção, mas tem terapêuticas de primeira linha antes do Rocutan. Então, cada caso na medicina é sempre um caso, O melhor jeito, como sempre, é procurar um médico da área, no caso, uma dermatologista ou um dermatologista, para conseguir, de certa forma, te indicar o melhor tratamento. Isso. E aí já vem outra pergunta que eu já imagino mais ou menos a tua resposta, mas eu quero ver o que você vai responder nesse sentido. Quais são os maiores erros que alguém hoje pode ter ao montar uma rotina de cuidado, uma rotina de skincare? Por que eu tô te perguntando isso? Porque provavelmente um erro grosso, né, numa rotina de skincare, na hora de você montar de certa forma, pode causar acne, pode causar outros problemas de pele. Então eu acho interessante a gente falar sobre isso. Isso. Então, assim, se for escolher o principal erro, né, é usar o produto ali do Instagram sem indicação pra pele, né? Que a blogueira famosa tá indicando. Exatamente, né? Porque é como a gente tava conversando, cada pele é diferente, né? Eu posso ter uma pele sensível, tu pode ter uma pele oleosa, e aí o produto vai ser diferente. Então, o primeiro erro, assim, é usar produtos que não são adequados ao nosso tipo de pele ou as doenças, as patologias de pele que a gente tem, né? Porque cada paciente é diferente. O outro ponto que a gente, né, sempre bate aí na tecla é não usar protetor solar. Que protetor solar é, assim, de todos os pontos do skincare é o fundamental. Além disso, né,
a gente sabe que é a questão da ordem, né? O que que eu vou usar? O que que eu vou usar de manhã? O que que eu vou usar à noite? É importante a gente entender que alguns ácidos, eles são fotossensíveis. Então, eu vou querer melhorar o viço da minha pele com ácido, eu vou querer clarear a mancha, mas esse ácido, ele pode... o objetivo seria clarear, seria Sim. melhorar, mas ele pode piorar isso, ele pode manchar minha pele. Se não for usado, talvez, na hora correta, no momento correto. Exatamente, então é importante ter essa consciência, né, de que esse produto vai precisar ser usado à noite, que de manhã eu preciso lavar o rosto para tirar, e eu não posso ir pro dia a dia, mesmo que seja um dia nublado, um dia de chuva, eu não posso ir pra rua sem ter lavado, sem ter tirado, sem usar o protetor solar, né. E outro ponto também é à noite, né, muitos pacientes não têm a rotina de lavar o rosto à noite, então, eu usei produtos, eu usei protetor solar, eu fui para dia a dia, tive contato com a poluição e eu vou dormir com meu rosto sujo. Isso fecha poro, isso causa oleosidade, piora uma dermatite que eu já tenha. Então, à noite é muito importante limpar a pele. E como cada vez mais a gente usa, né, protetores com cor, que muitas vezes até se assemelham com base, né? É importante que além de lavar a pele com sabonete, a gente use um produto que consiga tirar totalmente, porque eu sempre peço para os pacientes fazer o teste, né? Lavar o rosto com sabonete e aí pegar um algodãozinho, uma água micelar e passar no rosto. O algodãozinho vai sair todo sujo. Então, só lavar com sabonete, quando a gente usa protetor com cor, que cada vez a gente usa mais, acaba sendo insuficiente, porque eu posso obstruir meu poro, né, causar uma acne. Então, é importante à noite lavar o rosto, mas também associar uma água micelar para limpeza. E outro ponto que muitos pacientes também falando da limpeza, né, da água micelar, que alguns pacientes fazem, é que eles acabam usando aqueles óleos, né, para limpeza de pele, demaquilantes, e tem pele oleosa, e aquilo é oleoso, né? Então, se eu lançar mão daquele produto, eu também posso piorar a minha oleosidade. Então, tem vários poréns aí que são importantes, né? E eu sempre falo para o paciente também que eu tenho mais essa linha, né? Que eu já citei antes, que menos é mais. Assim, se eu fizer 3 ou 4 pontos bem feitos, vai ser muito melhor do que fazer todos aqueles passos da rotina coreana, né? Que ano passado se falava muito, no ano anterior. Tem produtos lá que a gente nem conhece, né? Com a chegada dos doramas ao Brasil, Isso. isso se disseminou de uma maneira Exatamente, absurda. Não, a gente, dermato, claro, tem colegas que podem fazer, enfim, mais passos, mas o básico funciona, assim, Sim. o básico dá resultado se a gente fizer com frequência, né? Então, ter essa rotina diária menor, mais sutil, vai funcionar. Então, claro que a depender da idade, a gente vai acrescentar alguns produtos a mais, mas é importante fazer o básico porque vai dar resultado. Não, e eu gostei muito disso que você falou sobre essa questão das blogueiras, né? Hoje as blogueiras, elas comandam o mercado de muitas áreas, né? E às vezes a pessoa, ela não quer pagar, enfim, 400, 500, ou então não tem um plano de saúde, vai ter que paga o plano de saúde, não vai no dermatologista. Ela prefere comprar, às vezes, um produto caríssimo, que ela poderia estar investindo numa boa dermatologista, para ela conseguir saber exatamente algo personalizado para ela. Enquanto ela prefere comprar aquilo que a blogueira tá vendendo com cupom de desconto para milhares de pessoas. E outro erro muito comum que eu gostei pra caramba do que você falou as pessoas elas usam todos os produtos, mas se não limpar a pele na hora de dormir, não adianta nada, né? Você tá jogando dinheiro todo no lixo. Então, muito legal isso que você trouxe. Mas eu queria só voltar no conceito da acne em si, porque ainda ficou meio confuso pra mim, pelo menos, que eu não tenho muita experiência nessa área, algumas partes. Por exemplo, você fala que a gente não pode espremer espinha. Mas como é que então a gente faz com aquele negócio branco gigantesco na nossa cabeça ou então na nossa pele? Qual é a melhor forma então pra gente conseguir tirar aquilo para que aquilo não fique esteticamente feio, para que aquilo não fique incomodando a gente? Claro. Esse momento, assim, né, quando a gente tem essa lesão mais inflamada e tudo, é importante avaliar, porque provavelmente é uma acne já um pouco mais exuberante, não é só aquele cravo, né? E nesse momento, o que a gente lança a mão, né? Se for uma lesão pontual, a gente tem aí os secativos, né? Então, à noite, a gente usa um ácido mais pontual naquele local como secativo. A gente pode fazer um procedimento como um peeling, que vai gerar, né, um resultado na pele secando aquela lesão, amenizando aquele quadro. Quando são lesões mais difusas, a gente muitas vezes até lança mão de antibiótico, a gente até fala, né, para secar mais rápido, digamos assim, mas quando a gente tem muitas lesões desse jeito, é importante muitas vezes fazer um tratamento sistêmico. Agora, se for uma lesão pontual, né, ao invés de espremer, a gente tem que usar um secativo. Tem até adesivinhos, assim, né, os pacientes perguntam muito sobre esses adesivos também para acne,
com certeza é muito melhor usar o adesivo para ela ficar ali tapadinha, quietinha e a gente não apertar. Então, tem produtos que a gente coloca com essa função de secar, né, a espinha pra gente não ficar cutucando, não ficar espremendo. E aí, eu já vi na internet, eu não lembro onde é que eu vi, acho que apareceu com tudo no Instagram, e eu usei uma vez e não foi tão ruim. Aqueles tratamentos caseiros, né? Eu usei gelo. As pessoas colocar o gelo pra poder meio que dar um susto na espinha. Isso funciona de verdade? É porque, na verdade, o gelo, né, a gente usa muito em pós-cirúrgico, né, porque o que ele vai fazer? Uma vasoconstrição. E na inflamação eu tenho uma vasodilatação, por isso que fica vermelho. Então, o gelo, ele vai fazer uma vasoconstrição, ele vai diminuir a vermelhidão, ele pode contribuir, né, para essa melhora da inflamação também. Então, é uma ótima dica, sim, colocar gelo na espinha. Colocar gelo na espinha é o método mais caseiro. E muito melhor do que espremer, com certeza. Aquele método de vó, né? Aquele método que funciona, né? É o básico que funciona. E aí, sobre ainda essa questão da rotina de skincare, a gente voltando, que eu acho isso muito interessante, eu vi um conteúdo teu no teu Instagram que você fala sobre isso, e foi uma das coisas assim que mais me surpreendeu, que é o fato de você ter que trocar a rotina de skincare, às vezes dependendo da época do ano, dependendo da fase que você tá vivendo. Eu achei que era algo assim, ó, vou manter aquela rotina ali de acorda, passar alguma coisa, e depois à noite. Não, você tem que mudar de acordo, às vezes, com a época do ano, com o momento que você tá vivendo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Isso, o que acontece, né? A gente sabe que aqui a gente tem as estações um pouquinho mais demarcadas. Sim. E principalmente quando a gente fala em verão e inverno, né? Porque no inverno a gente consegue usar produtos um pouquinho mais intensos, digamos assim. Eu consigo lançar mão de um ácido que vai descamar um pouquinho a minha pele, pode deixá-la mais vermelhinha, mas sem risco de eu me expor ao sol e acabar manchando, acabar piorando, né? E já no verão eu acabo ficando com a pele um pouco mais oleosa, suo mais, é mais quente. Então, no verão, a gente acaba lançando mão de produtos mais leves. Então, hidratante numa base mais de sérum, gel. Eu não vou usar um ácido que vai irritar minha pele, porque o próprio calor, né? O sol pode acabar irritando, piorando. E já no inverno é o momento certo para, tenho manchas para tratar, né? Eu quero usar um ácido mais potente. Vamos tratar firme. Exatamente. Tanto que quando a gente fala dos procedimentos com laser, né? Lasers, peelings, não é que a gente não possa fazer no verão, né? Não é contraindicado. Mas eu não posso me expor ao sol tanto pré quanto pós-procedimento. Então, pelo menos umas 2 semanas antes, 2 semanas depois. Então, eu preciso ficar um mês sem pegar sol. Caramba. Então, no inverno, é muito mais fácil, né? Da gente colocar na nossa logística, assim, de vida, né? Já no verão, não. A gente tem praia, o paciente, né, não vai deixar de ir na praia, de fazer uma atividade física. O horário, né, de sol, de manhã cedo às 6 da manhã, já tem sol, né? Então, quem faz atividade física no ar livre não vai conseguir cuidar. Então, a gente tem que adequar, sim, principalmente a rotina do paciente, o que ele consegue fazer também, né? Porque nem sempre, se eu prescrever 5 produtos ou reaplicar o protetor solar a cada 3 horas, ele não vai conseguir fazer, então eu tenho que adequar realmente, como a gente fala nutricionista, sim, né? Ela tem que adequar a minha rotina, senão eu não vou fazer. Na dermato é a mesma coisa, né? O cuidado da pele tem que ser adequado ao meu paciente, à rotina dele. E sim a estação do ano, porque senão eu vou poder até agravar uma patologia que ele tá querendo resolver. Então, muitas vezes as pacientes já têm essa rotina, né? Principalmente as que acompanham comigo, enfim, que a gente faz aquela rotina ali pro verão, e depois no meio do ano ela vem e a gente ajusta para inverno. Claro que isso é uma dúvida até dos pacientes com melasma, por exemplo, né? Será que eu só posso tratar o melasma no inverno? E a resposta é não. Eu preciso tratar ele o ano todo, mesmo no verão. Eu tenho ativos clareadores que vão, né, talvez eles não façam um clareamento tão intenso como aquele meu produto do inverno, que é mais potente, sim, digamos assim, mas ele vai conseguir fazer uma manutenção. Vai manter, né, aquele resultado que eu cheguei, principalmente evitar que agrave, que piore, mas também já vai ter uma ação clareadora, né? Então isso é muito importante. Evitar da doença se espalhar ou então se agravar, né, de maneira geral. Exatamente. E aí eu lembro de te perguntar no início, assim, do nosso papo, a gente já tá quase 40 minutos aqui, se eu não me engano. Eu lembro de te perguntar no início do nosso papo quais eram os problemas que os teus pacientes mais te levavam no consultório. Mas agora eu quero a resposta deles. Eu quero saber quais são os tratamentos, os procedimentos que você mais realiza hoje no teu consultório. Então, se eu for pensar em procedimento, né, ainda, digamos que de todos, né, o que a gente acaba fazendo mais é a aplicação da toxina botulínica, é o Botox, né? Muitas vezes o paciente vem
para fazer o Botox, né? Ele não vem nem para consulta, ele já vem querendo fazer. Porque é um procedimento que já está bem difundido, né? Os pacientes já fazem, eles já gostam, já sabem dos resultados. Era um pouco mal visto no passado, né? Não, vou botar Botox. Isso, exatamente. Até pelo efeito, né? Porque no passado, quando se começou, se fazia uma aplicação com o objetivo mais de promover um congelamento. Então, eu olhava pra ti, eu sabia que tu tinha feito Botox, assim, né? Não fiz, gente, não fiz. E hoje em dia, não. Hoje em dia a gente quer um resultado mais natural. Então, a gente quer, né, fazer a aplicação, ter o resultado, porque melhora muito, assim, é muito fantástico, porque o Botox, como ele dá um resultado rápido, o paciente gosta muito, né, do resultado dele. Então, só que hoje a gente tenta fazer resultados mais naturais. Então, a gente quer, né, amenizar, que a gente fala que a gente não tira rugas, a gente ameniza elas, que a gente não corta, né? Então, a gente ameniza as rugas, mas deixando a fisionomia do paciente como ela é, né? A individualidade. Isso, exatamente, a individualidade, que cada paciente é diferente, cada paciente tem uma sobrancelha, um rosto, um formato, então eu não posso modificar aquele meu paciente, a não ser que, né, que seja realmente objetivo. Então, acho que até essa questão dos resultados mais naturais é o que faz o paciente buscar mais, principalmente os homens. Os homens não faziam, se eu for pensar 4 anos atrás, né? Quando eu comecei, agora eu já tô indo pro meu 5º ano como dermato. No início, olha, eram muito poucos pacientes. Agora já tem mais pacientes fazendo. Mais homens procurando aplicação de Botox. Exatamente. Legal. Então, porque eles veem que a gente consegue dar um resultado natural, né, sem modificar. Ele não vai chegar no trabalho e vão ver que fez vai Botox. Vai contar pra todo mundo que fiz Botox, exatamente, né? Porque aí fica ruim, né? Eles não vão gostar. E o objetivo é justamente amenizar a movimentação, porque a toxina botulínica, ela faz um relaxamento do músculo. Ela não vai agir na ruga da pele, ela vai agir na ruga do movimento, que a gente fala na ruga dinâmica. E aí o que a gente bloqueia é o músculo, ele não vai movimentar e a gente não vai rugar. Mas a gente faz dessa forma que fica sutil para que eu consiga me expressar. Sim. Então eu tô falando aqui e tu tá entendendo as minhas reações, né? Diferente de um efeito totalmente congelado. Eu acho que essa diferença, você me corrija se eu estiver errado, mas a percepção que eu tenho de um leigo, né, é de que no passado se colocava muito mais com o objetivo de dizer, estou colocando Botox. Isso. E hoje as pessoas colocam, mas querendo dizer que não colocam, entendeu? Isso. É meio que assim, eu quero esconder hoje que eu tô colocando, e no passado não, eu tô colocando porque eu tenho condição, porque também não era um procedimento barato. Enfim, é toda uma questão até social, de maneira geral. Tá certo essa afirmação? Exatamente. E é bem isso, assim, os pacientes querem aquele elogio que a pele tá mais bonita, tá mais viçosa, tá diferente. Mais natural também. Mas sem saber o que fez, porque o objetivo do resultado é o natural. E muitas vezes a paciente vem, né, não quero que, enfim, meu companheiro saiba, então a gente que lute pra não deixar roxinho, né, porque você não chega em casa e sabe o que faz, mas é justamente esse o objetivo, né. E aí, falando um pouquinho mais dos procedimentos, né, que eu acabo fazendo, vai justamente pensando nesse lado do natural, né? O que a gente acaba fazendo muito são tratamentos para estímulo de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno injetáveis, que são medicamentos que a gente aplica na pele para estimular colágeno, para devolver vício, deixar a pele mais firme, né, amenizar os sulcos. E nessa mesma linha, o ultrassom microfocado, que também é para estímulo de colágeno, que pode ser feito no rosto todo, pescoço, corpo, assim como os injetáveis, né? Porque eles vão estimular que essa pele fique mais firme, fique mais viçosa, fique mais bonita, né? Mas sem modificar o meu paciente, né? Diferente do preenchimento, né? Com ácido hialurônico, que aí você tem bastante polêmica, né? Tem quem ama, tem quem não gosta. Ame ou odeie. Isso, exatamente. Porque o preenchimento, ele volumiza, né? Ele é um gel que vai volumizar aquele local. Claro que com quantidades pequenas, né? Eu não vou modificar o rosto do meu paciente, né? Esses resultados que a gente vê, né? Da harmonização facial dos pacientes retirando porque ficou muito exagerado, são grandes quantidades. Porque se a gente for pensar, uma ampola de preenchedor tem 1 ml. 1 ml é uma quantidade pequena, assim, né? Claro que para uma paciente com rosto delicado, 1 ml às vezes é bastante coisa. Vai depender mais uma vez do tipo de paciente. Exatamente. Né? Então é muito da individualidade, como tu falaste, E eu acho isso muito legal que você trouxe, porque existem pacientes, e aí mais uma vez o leigo vendo, você tem pacientes onde a harmonização facial ela traz um efeito sensacional, e em outras pessoas que o efeito é desastroso. Então, por exemplo, eu sempre trago esse caso do Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo. Ele saiu das eleições,
Cara, assim, botaram antes e depois dele, ele Uhum. completamente cansado, aquele olhar, né, Do pô, que tava início. trabalhando Uhum. provavelmente 20 horas por Uhum. dia, e aí de repente o cara fez uma harmonização facial. É outro ser humano. Um Uhum. ser humano, assim, de bem com a vida, né? Pleno, 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 né? descansado. Descansado. Então, mas você vê outros resultados de harmonização facial que a pessoa entra de um jeito, ela sai muito pior do que antes ela fez. Então, por Isso. que você acha que a gente tem esse contraste muito grande entre os dois? Na verdade, isso é justamente a questão de não individualizar o paciente, né? Porque Entendi. a gente até, o dermatologista, o cirurgião plástico, ele não gosta muito desse termo, né? Harmonização facial. Tanto que se o paciente me pergunta se eu faço, eu falo que não. Eu não faço harmonização facial. O que eu faço é uma avaliação do paciente. E aí, se a gente achar que precisa também de um preenchimento, aí a gente vai avaliar, vai decidir juntas, né? Porque a gente tem tipos de produto Sim. adequados para regiões do rosto, a gente tem intenções, né? Por exemplo, se eu for preencher uma mandíbula, eu vou acabar largando esse rosto do paciente, eu vou deixar ele mais masculino. Sim. Mas eu tenho pacientes, mesmo femininas, que às vezes eu preciso fazer, que tem ausência dessa região, né? Então é muito individual. O que vai ficar bom para ti não vai ficar bom pro teu amigo, sabe? Então é muito depender do rosto do paciente. E na verdade esses resultados é justamente por isso. A gente fala que aquela receita de bolo, né? Aquela marcação que aí coloca o mesmo produto, a mesma quantidade para todo mundo, e aí gerando esses resultados que acabam não sendo Inestéticos, se assim a gente isso, pode falar. exatamente, a gente usa esse E termo. aí eu acho muito legal também uma coisa pra gente comentar aqui, que é se não der certo, dá pra tirar Isso. dá pra tirar o material que você colocou ali, que você usou pra fazer o procedimento, né? Exatamente, isso é até uma coisa muito importante dos pacientes saberem, né? Até porque a gente pode ter algumas complicações. Por isso que a gente sempre fala que o médico, né, acaba sendo o profissional mais indicado para fazer, porque se eu tiver uma complicação, eu vou precisar resolver, porque a gente já viu casos, né, até inclusive, né, já apareceu na mídia e tudo, de pacientes que foram, né, fizeram preenchimento e tiveram necrose de nariz, né? Então, é um produto que é um gel que eu vou estar injetando, que ele pode entrar num vaso, né, trancar uma artéria e aí com isso causar uma necrose labial, uma necrose nasal. Essa região da face, eu sempre converso com os pacientes, né, ao redor dos olhos, a gente tem essa vascularização relacionada com a visão. Então, se eu soltar um embolozinho ali do meu produto, né, eu tenho que estar preparada para dar essa assistência. E aí, quando a gente faz, né, eu já tive paciente, né, que a gente aplicou em alguma região e por algum motivo, tendo, né, mesmo com colegas acontece, estando no plano certo, a aplicação correta, o paciente por algum motivo, ele já tem uma predisposição a dermatite, ou é um paciente com urticária, que já tem um processo inflamatório, ele pode acabar causando um ETIP no local, que é um edema transitório tardio que a gente fala, que aí, de tempos em tempos, ele pode ter um inchaço no local do preenchimento. Então, daqui um pouco, o paciente preenche a olheira, passa por um processo, uma gripe, faz vacina do Covid, já tive paciente que fez, a gente preencheu, aí um mês depois fez a vacina do Covid e o preenchimento da pálpebra inchou. Então, por um processo inflamatório, né? Porque o ácido hialurônico, ele puxa água. Tanto que, em alguns casos, a gente usa um produto chamado Skin Booster para hidratar a pele, para dar um glow em lábio, né, na face, sim, enfim. E quando a gente, né, tem essa complicação ou do ETIP, ou o paciente realmente faz, né, queria fazer, não gostou, ou, né, fez e ficou exagerado, ou até mesmo tem, né, uma oclusão arterial que pode acontecer, a gente tem uma substância chamada hialuronidase. E essa substância, ela é capaz de dissolver o ácido hialurônico. E a gente tem vários estudos aí mostrando, né, que cada, né, com várias marcas, enfim, qual marca, digamos assim, resolveria com tal hialuronidase, ou quão mais rápido seria com aquele produto ou não, até para deixar o médico, né, que está aplicando mais seguro quanto à aplicação. Eu vou optar por essa marca, esse produto, né, esse G-Prime que a gente fala, porque eu sei que se eu precisar daqui um pouco dissolver, eu vou estar mais bem assistida, né? A responsabilidade também É cai de em quem cima do faz, próprio médico, né? exatamente, Então ele tem que escolher aquele material que ele acha que ele vai conseguir entregar o Isso, melhor resultado exatamente. e o mínimo de danos para o paciente. E hoje, inclusive, a gente tem na dermatologia ultrassom dermatológico, que é o ultrassom mesmo. A gente tem colegas radiologistas e colegas dermatologistas que subespecializaram nessa área da dermato, da pele, né? São ultrassons mais delicados, com ponteiras mais finas, e que eles nos ajudam muito. Quando a gente tem
se tiver uma oclusão arterial, eu consigo com ultrassom achar onde que tá o local que tá obstruído e injetar, a gente fala que é injetar guiado, né? Injetar diretamente essa substância no local pontual da Exatamente no problema, entre aspas, Isso. né? E até mesmo o procedimento, né? Por exemplo, aí nariz, que é uma região de alto risco, e glabela também por essa comunicação com a visão. O ideal, né, é se eu puder fazer esse preenchimento guiado por ultrassom, é muito mais seguro, porque aí eu vou mapear os meus vasos, eu vou saber onde eles estão, e aí eu vou estar me segurando, né, assegurando de que eu não vou estar injetando dentro do vaso, podendo trazer um problema, tanto para o médico quanto para o Com certeza, paciente, acaba né, que você tem essa exatamente. responsabilidade. E É. aí, a gente tá falando sobre uma área que acaba sendo embelezamento, rejuvenescimento também, se assim a gente pode dizer. Isso. E aí eu acho que esse tema... Tá preparado para uma polêmica? Eu acho que esse tema é interessante da gente trazer, porque hoje com as redes sociais, você ficou a um passo de mudar a tua pele. Você ficou a um passo de mudar Isso. completamente o teu rosto. Com um efeito, o efeito novo da blogueira, com outro efeito que fizeram. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você como dermatologista, que você vê isso diariamente, qual você acha que é o impacto desses efeitos das plataformas digitais, para não falar o nome delas, que eles têm, às vezes, até na autoestima do teu paciente que vai chegar lá no teu consultório. Às vezes até uma paciente só chega e fala assim, eu quero ficar com a pele igual daquele efeito do Instagram. Acontece com muita frequência? Qual é esse impacto? Isso, e o impacto é muito importante, né? Muito grande, porque o que acontece? Ali no Instagram a gente tem aquele filtro, então a gente pode estar acabada, mas eu vou usar o filtro e a pele vai estar maravilhosa. E aquela pele do Instagram, sempre que a gente fala, aquela pele não existe. Todo mundo tem poro, eu não consigo, eu posso melhorar, eu posso amenizar, né? A questão do poro dilatado do paciente e tudo mais, dar mais viço para a pele. Mas não existe pele sem poro, não existe pele sem uma marquinha, não existe pele sem uma ruga, mesmo Nem o rosto do Ricardo Nunes ficaria tão perfeito. Exatamente, Mesmo, né, se a gente for falar dermato, né, a gente consegue, talvez até por a gente ter mais acesso, né, aos aparelhos e tudo mais, a gente consegue ter um cuidado, querendo ou não, né, mais frequente. A gente não tem essa pele perfeita, né, eu gosto sempre de falar isso para os pacientes, assim, o objetivo, claro, é melhorar, mas, né, a gente acaba tendo uma espinha, uma ruga, então, e o filtro do Instagram, ele acaba deixando o paciente, exatamente, com um objetivo, assim, de pele que, na verdade, é inalcançável, exatamente, a gente não consegue chegar nele, né? Então, é difícil, assim, para o paciente lidar, e principalmente o paciente mais jovem, porque é uma geração mais jovem que usa... Imediatista, que quer resultado logo, né? Então, acontece isso, o paciente chegar lá querendo aquela pele, né, com o visto do filtro do Instagram, mas que a gente conversa, né, chega, né, explica que realmente não existe, a gente consegue melhorar, mas aquilo é algo irreal, né, não... Tanto que teve até, né, em relação ao próprio Instagram, né, agora falando do nome, sobre não ter mais filtros, né, porque se gerou toda uma polêmica sobre isso, de que isso atrapalha muito a autoestima do paciente, né, um paciente que já tá depressivo, né, já tá deprimido, ansioso, com questões de pele, e aí que fica vendo, né, aquelas postagens e tudo mais, e aí se coloca naquela posição, né? Exatamente, se comparando, é muito difícil, né? E aí o quanto que a gente vai conseguir melhorar aquela autoestima sem chegar nessa perfeição, que é onde a gente não consegue, né? É uma discussão bem aprofundada, né? Bem essa diferença entre a comparação e a inspiração. É você entender que, cara, aquela pessoa que tá lá do outro lado do Instagram, ela não é perfeita. Isso. Que a pele dela não é perfeita, que a vida dela não é perfeita, que ela tem problemas, que ela tem espinhas, que ela já teve que usar Rakutan igual você. Então, assim, o efeito torna tudo mais belo. E ela só posta aquilo que, de certa forma, interessa pra ela vender também pra você. Porque, obviamente, todo mundo ganha dinheiro de alguma maneira. E o dinheiro, às vezes, que o influencer ganha, não todos, obviamente, mas o dinheiro que o influencer vai ganhar é de vender produtos pra você. Ela está te influenciando. E ela vai te influenciar como? Às vezes tendo uma pele mais bonita que a tua, e aí ela vai usar o filtro. Às vezes tendo uma vida mais legal que a tua, e aí ela vai postar só aquilo que ela quer. Então você tem grandes diferenças nesse caminho. Mas a gente caindo agora pro lado, né, que é a área hoje que você mais se posiciona, que é a questão dos cabelos e das unhas. A gente falou muito sobre o cabelo no início do programa, mas agora vem uma pergunta um pouco mais objetiva. Qualquer queda de cabelo no teu
no teu corpo, no teu couro cabeludo hoje, qualquer queda de cabelo, ela vai acusar uma falta na saúde? Vai acusar alguma doença? Vai acusar algum problema no teu organismo? Na verdade não, né, porque como a gente até comentou antes, eu posso ter essa minha queda normal, Sim. mas que esteja um pouco aumentada, né. Então no dia a dia é aquilo que a gente falou, a gente pode ter um número X ali de cabelos que caem, e aquilo não ser patológico. Se é só às vezes a época do ano, né? Exatamente, ser sazonal, é uma queda sazonal mesmo que a gente chama. Mas a partir do momento que aquela queda aumenta, ou principalmente que eu perceba falhas no meu cabelo, né, é importante sim avaliar. Porque a gente sabe que muitas vezes, né, as doenças do cabelo, elas podem ter relação sim com outras doenças, né, do nosso corpo. Então algumas vezes, hipotireoidismo, por exemplo, é algo que causa muita queda de cabelo. E pacientes com hipotireoidismo, né, já tem uma tendência mais autoimune, tem aumento de risco de ter falha de cabelo por alopecia areata, que é uma doença autoimune do nosso cabelo. Então, sim, a queda pode, né, sinalizar que algo está errado no meu corpo, Sim. mas é importante, como a gente falou desde o início, o ponto-chave é diagnosticar. Eu preciso avaliar para poder dizer isso para o meu paciente, né? Nem toda queda vai responder a uma suplementação de vitamina. A gente sempre brinca que gominhas não tratam cabelo, né? Porque teve muito isso também no Instagram, né, que muitos influenciadores vendendo, né, aquelas gominhas para crescimento de cabelo, para queda de Juro cabelo. que eu não vi isso. Isso, teve muito. E os pacientes vinham querendo, né, perguntando se... Isso dava certo? Não, não dá certo, na verdade não. Porque, e muitas vezes, né, infelizmente, o paciente chega pra gente depois que ele já fez tratamentos, assim, super caros, né, até mesmo soroterapias, sem Caramba. indicações, aplicações sem indicações, manipulados, né, cheios de formulações, que algumas vezes até podem trazer risco à saúde do paciente, né, porque ele pode desenvolver outros problemas em função daquele Porque ele tratamento. não foi tratado de forma individualizada, como Isso, você bem disse. exatamente, não era indicado para o caso dele, né. E hoje a gente tem uma questão também muito com suplementação de vitaminas, que o paciente chega com valores normais, né, porque quando a gente tem queda de cabelo, a gente sim quer um valor um pouquinho mais aumentado, mas dentro da normalidade, né. Claro. E o paciente chega com aquele exame dentro da normalidade e tomando valores absurdos de vitaminas manipuladas, que podem causar alterações renais, alterações no fígado. Então é importante o paciente entender isso também, que baixo faz mal, né, a vitamina baixa pode ser desencadeante, mas se ela tiver exageradamente acima, ela pode causar um outro dano para nossa saúde. Então é importante, assim, ter essa consciência e avaliar, né. Eu acho que o mundo tá muito doido, porque assim, as pessoas elas tomam vitaminas sem Sem saber, saber, sem as pessoas usam indicação. remédios, as pessoas usam pomadas, as pessoas... Eu acho que com essa questão das redes sociais, delas cada vez mais gerarem conexão com outras pessoas, e aí vendo os influenciadores, plataformas digitais que deixem cada vez mais próximos, as pessoas, eu acho que elas estão deixando de dar o devido valor às vezes ao médico. Isso. Porque são certas coisas que às vezes você tomar um tipo de vitamina, você usar um remédio, isso vai acabar ocasionando um problema em uma outra área. Exatamente. Como é que às vezes você vai tomar uma suplementação, você vai tomar um tipo de comprimido, você tá ingerindo alguma coisa pro teu corpo. Isso. E você não sabe o que isso vai fazer, né, pra você de maneira geral, né? E muitas vezes esse paciente já tem outras comorbidades, né, já toma outros medicamentos que podem ter até interação, trazer um malefício naquele sentido, né. Isso tudo a gente vê em função do imediatismo, porque a gente tem aquele problema, aí eu vou lá, pesquiso, né, no Instagram, vejo aquele vídeo, acho geralmente são coisas mirabolantes que prometem resultados, assim, muito rápidos, porque cabelo, a gente sempre frisa isso para o paciente, a gente depende do tempo do ciclo do nosso cabelo. Cabelo e unha, o resultado é demorado, é a longo prazo. Não existe resultado imediato para cabelo, mesmo nessa queda sazonal que a gente diz, né? Porque o meu cabelo está ciclando, ele não cicla em dias, ele cicla em meses até em anos. Então eu não vou conseguir, né? Eu posso ser Nem o um chicletinho melhor... mágico, não, nem nada do exatamente, tipo. isso não vai resolver. E aí eu acho que isso é um assunto muito legal, que o nosso podcast ele tá indo para uma área mais talvez filosófica sobre a sociedade, mais olhando para o lado da sociologia, mas saiu um estudo há pouco tempo, que isso é muito engraçado, que o Google ele tá deixando de ser o principal mecanismo de busca como referencial. E as pessoas estão pesquisando cada vez mais, sabe aonde? No TikTok. Ai,
Eu ia chutar ChatGPT. No TikTok. O TikTok passou hoje a ser o lugar onde as pessoas mais buscam determinadas informações. Não, acho que não chegou a passar o Google ainda, mas está nesse caminho. Então, olha o que a gente está vendo. A gente está vendo que as pessoas elas estão dando cada vez mais importância para aquelas com que elas passam tempo, ou seja, nas plataformas digitais. Redes sociais. Antes o Google era o nosso, né, o nosso sábio, o nosso mestre. A gente chegava lá e fazia uma pesquisa. Agora a pessoa vai lá no TikTok, faz uma pesquisa e ela pode achar uma pessoa sem informação. Ela pode achar uma pessoa com pouco conhecimento, uma pessoa que só está replicando uma mensagem sobre determinado assunto e aquilo vai virar uma verdade absoluta para ela. Pelo menos antes o Google tinha essa questão do tá baseado aqui em evidências científicas, são artigos de médicos. Agora não, agora é o TikTok que tá validando aquilo que vai acontecer. Olha que perigo que a gente tá vivendo na sociedade. E é bem isso, muitas vezes o paciente não sabe a formação daquela pessoa, né? Porque muitas vezes ele pode se intitular de doutora, enfim, e proclama ali uma verdade e que no fim das contas ele não tinha aquela formação adequada, né, para falar sobre aquilo. E a gente vê hoje sobre assuntos, assim, muito importantes, né, se a gente for falar além de cabelo, né, como a gente tá filosofando aqui, mas até mesmo sobre tratamento de câncer. Então são pacientes que retardam os seus tratamentos achando que aquilo realmente que é a questão do imediatismo, do resultado rápido, do resultado fácil, exatamente, do desespero, né, de estar com aquele problema, deixa de seguir a orientação médica e aí no fim das contas aquilo acaba agravando e aí no final eu já acabei, né, perdendo tempo e aí perdendo um tratamento correto. A gente está vivendo um momento, no mínimo, preocupante. Mas agora vem uma que com certeza veio como inspiração do TikTok, que é uma pergunta que eu já vi pessoas falando a favor e contra, e eu queria tirar essa dúvida contigo. Lavar o cabelo todo dia faz mal, Angélica? Não faz mal. Eu lavo todo dia, só pra deixar claro, quase todos os dias. O que acontece? É a mesma coisa, né? Que eu vou ser chata, que eu vou ser repetitiva, mas cada cabelo é diferente, né? Meu cabelo pode ser seco, o teu pode ser oleoso. E aí, o que acontece? Pacientes com cabelo oleoso, é mais interessante que eu lave todos os dias do que eu durma com o cabelo sujo, digamos assim, porque aquilo pode desencadear uma dermatite, piorar uma dermatite seborreica que eu já tenha, né? Então, aquele paciente que, por exemplo, faz atividade física todos os dias, que sua, né? É preferível que ele lave o cabelo do que ele fique com o cabelo sujo, porque esse cabelo suado, né? Ele pode acabar agravando patologias que eu já tenha, ou até mesmo causando inflamações, causando queda. E lavar todo dia, né, isso é uma preocupação bem importante dos pacientes, porque o que acontece? Quando a gente tá com uma queda e eu vou lavar o meu cabelo, o cabelo acaba caindo. E aí eu vejo... porque tá caindo muito, porque tá lavando todo exatamente. dia, né? E aí eu vejo aquela queda. Mas, na verdade, se eu ficar 2, 3 dias sem lavar, quando eu for lavar, eu vou ter uma queda maior. Porque se eu posso perder 100 fios todos os dias, né, eu vou perder ali durante o banho. Se eu ficar 3 dias sem lavar, quando eu lavar, então vão cair 300. E aí realmente... E aí que pode gerar maior preocupação. Caramba, eu tô perdendo muito cabelo de uma vez só, né? Exatamente. Então eu vou ficar mais desesperado, mas eu fiquei 3 dias, então realmente era o esperado. Então até o que a gente faz algumas vezes com os pacientes que estão tendo essa queda, né? A gente pede para fotografar todos os dias, ao menos assim, uma semana, né, do mês ali. Tirar uma fotinho do cabelo que caiu ao longo do dia, pra gente conseguir dar essa ideia da quantidade, se é patológico ou não. Então, o cabelo seco, por exemplo, ele não precisa ser lavado todo dia. Eu posso lavar a cada 2 dias, a cada 3 dias, isso não vai ser problema. Assim como eu posso lavar o cabelo todos os dias e também não ser problema. Mas é importante tratar o cabelo com delicadeza, né? Então não esfregar, principalmente o cabelo que tá com queda, né? Não vou esfregar, né, assim, de uma forma agressiva. Eu tenho que lavar ele com delicadeza. Eu não preciso, né, escovar muito forte. Então usar uma toalha só vai mais... lá, puxa na escova assim, de repente você mão de cabelo, ai, meu cabelo tá caindo. Não, você que tá arrancando o teu cabelo. Então usar uma toalha mais adequada, né? Nada que vá agredir ali o fio. Porque aí, com isso eu posso causar queda, eu posso piorar o frizz que eu já tenho no cabelo, né? Assim como a gente fala muito sobre secador, chapinha, né? Esse é um dos próximos pontos que eu ia entrar com você. Esse é um dos próximos pontos que eu ia entrar com você, porque eu já ouvi, pelo menos, né, eu tenho minha irmã, tenho mãe, e elas sempre comentam, não, tem que esperar agora, eu pintei o cabelo há menos de tanto tempo, eu não posso pintar de novo porque isso agride o cabelo. Então, acho que seria um assunto interessante pra gente entrar, pra gente desmistificar isso.
a chapinha, a tintura, elas vão agredir o cabelo, vão deixar ele, né, a sua saúde, vão diminuir a sua saúde capilar. Mais fragilizado, deixar né? mais fragilizado. Então, o que acontece? A chapinha e o secador, o problema é o calor, na verdade, né? O calor que é o vilão. Então, o ideal é evitar, principalmente a chapinha, né? Porque eu vou estar com aquele calor ali passando no meu cabelo, né? Então, é muito importante que o paciente que venha usar, né? Muitas vezes por questão, né, social, de manter o cabelo mais, né, do jeito que a pessoa gosta, enfim, que se eu use com mais frequência, eu tenha também um cuidado mais adequado, porque hoje em dia eu tenho muitos produtos para proteção do fio, os livinhos, os óleos protetores térmicos, né? E mesma coisa o secador. O secador, o problema é o calor no nosso cabelo. Mas eu sempre brinco com o paciente que entre dormir com o cabelo molhado e secar com o secador, é melhor secar com o secador. Mas quando eu usar ele, eu sempre peço para o paciente ter alguns cuidados. Então, não usar muito próximo ao couro cabeludo, tentar deixar um palmo de distância, digamos assim. E além disso, secar em etapas, que eu sempre brinco, né? Então, seca um pouco o cabelo, ele aqueceu ali, vai fazer outra coisa, depois volta. Não ter aquele estímulo de calor o tempo todo no meu fio. Em doses mais divididas, parciais, né? Exatamente. Porque é esse estímulo contínuo que vai prejudicar. Por isso que a chapinha é pior do que o secador, né? Porque a chapinha eu vou estar realmente passando ali aquele calor o tempo todo no meu cabelo. E já quando a gente fala na tintura, né? O que acontece? Se essa é uma dúvida dos pacientes, né? Enfim, começa a aparecer cabelo branco e aí vai usando, né? E é importante o paciente entender, assim, que se eu usar aquela minha tintura e eu conseguir fazer uma hidratação no meu cabelo, cuidar bem dele, e eu não ter uma irritação quando eu faço, eu não ter dermatite, aquilo não vai ser prejudicial. Claro que se eu não usar nenhuma química, vai ser melhor, né? O meu cabelo vai ser mais saudável do que um cabelo que não use. Agora, se eu usar uma tintura e eu tiver uma dermatite, uma irritação, o cabelo ficar vermelho, aumentar, causar casquinha, causar seborreia, isso é ruim. Isso pode, inclusive, causar queda de cabelo pelo processo inflamatório. Então, eu preciso entender que se eu pinto, mas faço todo o cuidado, não tenho dermatite, é tranquilo. Agora, se eu tenho irritação, eu preciso muitas vezes até fazer uma avaliação. A gente tem testes de contato, né? Testes alérgicos de contato, de baterias capilares, que a gente fala, para tentar identificar se tem alguma substância específica que a gente pode ter aí dentro dos produtos, né, dos cosméticos capilares, que possa ser um causador de uma dermatite no meu couro cabeludo. Então, não que a tintura faça mal, mas tem as restrições, né? Então, cada caso é um caso diferente. Eu trouxe esse caso também, porque eu tenho um amigo que, há pouco tempo, né? Ele pintou o cabelo dele era preto. Ele pintou o cabelo em 3 meses de louro. E depois ele platinou o cabelo em mais 3 meses. Caiu todo. O cabelo... Isso, desculpa. Exatamente. O cabelo caiu, praticamente. O cabelo caiu todo, assim, completamente. E aí ele falou assim, cara, agora eu não posso mais fazer nada no meu cabelo. Porque você encheu o teu cabelo de química, né? Exatamente. E vamos dizer que ele não pintou com os melhores produtos. Vai aquele na farmácia, compra o mais barato. Aí tem aquele, hoje o Nevou, né? Que as pessoas vão lá, platinam o cabelo, pintam de branco. Só que você vai pegar, às vezes, um produto que não tem a melhor qualidade, que tem muita química, aquilo ali pode fazer um mal danado pro teu cabelo, né? E até mesmo essa associação, né? Porque, por exemplo, se a paciente já faz um alisamento e ela quer pintar o cabelo, ela quer descolorir, principalmente, a gente fala para ela se contentar com um dos dois, para ela tentar escolher o que incomoda mais, é o cabelo, né, o tipo do cabelo, então fazer um alisamento, que hoje em dia também, né, a gente tem substâncias que não podem ser usadas, tem algumas restrições quanto aos alisamentos também, né, então isso já tem uma regulamentação no Brasil sobre isso, mas é importante eu escolher, né, eu não posso fazer tudo no meu cabelo, e descolorir é algo que, não que vai causar queda, mas ele pode enfraquecer muito o meu cabelo, ele pode causar uma queda por quebra, né, a gente teve se eu não me engano, teve alguma blogueira também recentemente que teve uma quebra química que a gente fala do cabelo, né? E o que acontece? Ela teve, até a cantora Luísa Sonza, né? Isso, sim. Ela teve, exatamente, era ela que eu tava pensando. Ela teve uma quebra química que a gente fala, né? Que é até um termo mais usado pelos cabeleireiros. Então ela tinha esse cabelo descolorido e acabou que foi com o tempo quebrando, porque ele não causa necessariamente uma queda da raiz, mas ele
vai deixar a minha haste, que é o fio, mais fragilizada. E aí eu posso ter essa quebra. Então, aquele fio que fica todo, né, quebradiço, ponta dupla, aquele cabelo mais seco, mais espigado, né, que a gente fala. Então, isso pode ser desencadeado principalmente pelo descolorir. Então, a gente sempre pede, né, para ter um cabeleireiro, né, que cuide ali do cabelo da paciente, que junto faça uma hidratação. Tem produtos que a gente lança à mão, tanto linhas de shampoo, hidratante, né, leave-ins, que vão, né, a paciente quer realmente fazer, eu também tenho um pouquinho, né, se gosta realmente, tem que ter um cuidado a mais, porque senão eu posso vir a ter uma quebra, até mesmo danificar o meu cabelo. Então, doutora Angélica, vamos para um lado agora que é sobre alimentação. A gente está falando sobre queda de cabelo e isso é um ponto interessante da gente trazer aqui. A alimentação, ela pode interferir na sua saúde capilar? Pode sim. O que que acontece, né? Tem alimentos que são inflamatórios. Esses alimentos inflamatórios, quando a gente já tem uma predisposição a ter algumas patologias, né? Principalmente doenças também inflamatórias, como psoríase e dermatite seborreica, se eu tiver uma alimentação não muito saudável, né? Eu posso sim contribuir para a piora disso. Isso a gente observa principalmente na questão da nossa pele, né? Então, as dermatites, a própria acne também. Se eu venho a ter uma alimentação com excesso de carboidrato, excesso de gordura, fritura, que a gente fala, né? Isso vai ser prejudicial. Muitas vezes o paciente vem achando que o vilão é o chocolate. E na verdade a gente explica que não é necessariamente o chocolate, o problema é o doce. Se eu comer um chocolate amargo, né? Uns 70%, enfim. Isso não vai gerar um problema para minha saúde da pele, para minha saúde capilar. Agora, se todo dia eu comer um chocolate ao leite, um chocolate branco, Os mais gostosos? exatamente, justamente esses, né? Aí realmente o meu teor, né, de açúcar, né, que é a glicose no sangue, enfim, Isso vai afetar, não tem vai jeito. afetar, exatamente. E é importante a gente saber também, entender que açúcar queima colágeno. Isso é um mantra, né, que a gente fala, assim como o sol quebra muito colágeno, envelhece a pele, o açúcar também faz isso. Então, ter uma alimentação saudável ajuda também a prolongar, né, o nosso cuidado com a pele, a nossa saúde da pele, o vício. Como é que tá tudo interligado, né? A gente vai entrar em outro assunto já já, mas a nossa alimentação tá em contato com, às vezes, o rejuvenescimento da nossa pele, a saúde da nossa pele, que consequentemente vai estar ligado à nossa saúde capilar. Então, tudo que você bota para dentro do teu corpo, seja em Isso. alimentação ou seja em remédio e suplemento, vai afetar de maneira geral tudo que Com você tem, né? certeza. Inclusive, tem alguns alimentos que são antioxidantes, né? Então, a gente tem o resveratrol da uva. Claro que também em excesso, né? Eu vou ter o meu açúcar ali da fruta, né? Então, tudo é um equilíbrio, né? Nem muito ao excesso, nem muito ao pouco, assim. Então, eu preciso ter uma alimentação balanceada, que aí eu vou conseguir ter realmente uma pele mais bonita, uma pele mais viçosa. Isso tudo influencia de maneira bem importante. Legal. E agora a gente entrando para outras influências nesse sentido, que é uma coisa. Eu tenho caspa, né? Sempre tive caspa a minha vida inteira. E as pessoas sempre falavam de muitos motivos da caspa. E aí eu queria tirar essa dúvida contigo, se o estresse ele pode dar caspa de maneira geral, se ele é o principal fator que faz uma pessoa ter caspa ou não. Na verdade, não é que ele cause a caspa, ele é um gatilho para piora daquele quadro. A caspa, né, que a gente chama de dermatite seborreica, ela é uma inflamação também, né? Tudo inflamatório aí. É uma inflamação do nosso couro cabeludo. Então, quando eu tenho aquela predisposição a ter, vários fatores funcionam como um gatilho. O estresse é um dos principais que o próprio paciente observa, né? A gente vê isso muito presente, assim, na caspa, na psoríase e na própria dermatite atópica. Quando o paciente está passando, né, por um processo mais estressante, um período de ansiedade, nas crianças a gente vê muito assim, os pais estão, né, a família está tendo problema em casa, estão separando. Aquele estresse ali do ambiente para a criança funciona como um gatilho para piorar a dermatite atópica. Então, não é que, isso é uma pergunta bem frequente também, não é que o estresse cause aquilo, ele funciona Agrava, como né? um gatilho, exatamente. Entendi. Então, muitas vezes eu controlar, né, a ansiedade, trabalhar em conjunto com o psiquiatra, as crianças, muitas vezes a gente encaminha para o psicólogo, ele funciona como um gatilho para agravar o que eu já tenho predisposição a vir a desenvolver. E
causa a caspa? A caspa é uma inflamação do nosso couro cabeludo que tem a ver também com os fungos que a gente tem ali no couro cabeludo, um desequilíbrio, porque a gente tem os comensais e a gente tem os patológicos. E aí quando isso gera, né, uma desregulação local, e aí eu vou acabar tendo as lesões. Além disso, né, se eu principalmente a piora geralmente é no inverno, porque aí a gente acaba usando água mais quente no banho, né? É uma coisa que a gente briga muito com os pacientes. Então, água quente piora a caspa. Eita, Lelê. Exatamente. E é algo muito frequente, Sim. né? E dormir com o cabelo molhado também piora, colabora. porque aí eu vou ter umidade, essa umidade pode favorecer uma infecção fúngica que vai também agravar a minha caspa, né? Então, tanto que os tratamentos, né, quando a gente compra, né, usa os shampoos anti-caspa, se a gente observar, eles são shampoos também antifúngicos, eles têm substâncias que vão fazer um controle da minha população fúngica do couro cabeludo, porque quando ela tá alterada, ela vai gerar esse processo inflamatório que causa a caspa, né? Alguns pacientes a gente consegue, né, em casos mais leves, controlar com shampoo, alguns a gente utiliza loções, e quando só com isso não é suficiente, a gente precisa lançar mão de medicamentos, né? Como a gente citou antes, até o próprio Rocutan, hoje em dia a gente usa off-label, né? Para essa indicação, mas assim, tem outros medicamentos, então é uma série de fatores, na verdade. Legal. E essas, assim, a gente passou por vários assuntos, a gente ainda vai entrar em mais alguns, mas como a gente está desmistificando algumas áreas, por exemplo, a alimentação, sobre a questão do estresse para em influência à caspa, eu queria saber, aproveite esse espaço para desmistificar qualquer mito da dermatologia aqui nesse programa. Tem algum mito assim que você queira desmistificar, que as pessoas falam com muita frequência, tal coisa acarreta nisso, mas é uma grande bobagem, ou então aquela coisa de vó, por exemplo, dos mesmos criadores de sai da friagem para não pegar pneumonia, não sei, vamos dar um exemplo agora da caspa, estresse por conta da caspa, qual outra questão você quer desmistificar aqui pra gente? Então, esse da caspa, né, do estresse é algo muito, assim, característico, né, que o paciente vem realmente achando essa questão de causa e efeito, que a gente tenta desmistificar também. O protetor solar, né, a ausência de necessidade do protetor solar em dias nublados ou em ambiente fechado, isso é algo que a gente não chegou a comentar, mas a gente sabe que dias nublados é o dia que o paciente se queima, né, porque o paciente acha que por estar nublado eu não tenho aquela radiação solar. E a gente sabe que, na verdade, as nuvens, elas bloqueiam uma parcela da radiação. Então, um dia nublado, precisa sim usar protetor solar, né? Esse é um outro ponto muito importante, assim, que os pacientes acreditam que não tem essa necessidade. Então, essa falta, né, desse conhecimento sobre o uso do protetor solar no ambiente fechado, nos dias nublados, isso é muito importante. A questão do chocolate, que a gente comentou, né, que o paciente sempre pergunta, né, chocolate causa espinha? Na verdade, não é o chocolate, é o excesso do doce, né, do carboidrato, não só o doce, na verdade, mas o excesso do carboidrato no nosso corpo vai desencadear, né? Outro ponto também, né, como eu faço muito cabelo, que toda queda é calvície, né, então é importante também entender que não, né, eu tenho vários tipos de queda de cabelo, eu tenho alopécias cicatriciais, não cicatriciais, tenho calvície sim, mas nem toda queda é calvície. Outro ponto também é sobre o transplante capilar, né, puxando para esse lado, que transplante capilar seria a cura para calvície, e, na verdade, ele melhora de forma fantástica, né, a gente indica sim, nos casos mais avançados, mas mesmo o paciente que fez transplante capilar, ele precisa tratar a alopecia androgenética que ele tem, porque se ele não fizer o tratamento, ele vai perder aquele enxerto a longo prazo. Vai ter que fazer cada vez... Exatamente, vai fazer ou com intervalo menor, né, ou dali 5 a 10 anos vai precisar fazer de novo. Então, se eu já fiz, né, o procedimento, é importante tratar, porque senão eu vou acabar evoluindo com piora. Perfeito. Eu acho também que a gente precisa agora ir para um lado mais de conselhos profissionais que a doutora Angélica pode dar para os nossos convidados. Eu sempre gosto de falar isso aqui, né? No nosso programa, podcast Bússola Profissional, você é referência profissional de outros futuros dermatologistas, outros futuros médicos que querem fazer uma transição de carreira, ou então que ainda estão no colégio, estão sonhando em fazer faculdade de medicina. Então, eu quero que você seja a referência profissional para eles hoje, dando um conselho
para jovens dermatologistas que estão começando na carreira hoje? Qual conselho você daria para eles? Então, eu inclusive trabalho com os residentes, né? Eu trabalho no hospital com preceptoria dos residentes, que se Legal demais. tornarão dermatologistas, Sim. né? E algo que a gente sempre conversa com eles é tratar o paciente com ética. Aquele paciente, ele precisa ser bem diagnosticado e ele precisa receber o melhor tratamento para aquilo que ele tem, dentro, né, de todas as possibilidades. Então, o principal, assim, o ponto fundamental realmente é tratar o paciente com ética, né? Porque eu não posso tentar fazer aquilo que eu não estou preparado para fazer, então eu tenho que ter essa consciência que hoje a gente tem, mesmo na dermatologia, infinitas subespecialidades, né? Então eu tenho colegas que são especialistas e são referência naquelas modalidades. E dentro da área, né, a gente vê até pelo perfil dos residentes agora, assim, a gente já consegue ver que cada um tem um pezinho mais para alguma coisa, né? A gente Uma sai. aptidão, né? Exatamente, até um gosto, né, eu gosto mais de atender, eu gosto mais de fazer procedimento, gosto mais de cabelo, gosto mais de câncer de pele, ou realmente da cosmiatria. Então tem uma gama aí de subespecialidades que a gente pode estar lançando mão, né, se especializando. Então é fundamental, assim, esse conhecimento também, né. A gente sai formado dermatologista, né, foram 6 anos de faculdade, mais 3 da residência, mas mesmo assim a gente está sempre se atualizando. Então é importante continuar, né, não achar que porque, terminou a residência e aí tá pronto, né. Na medicina isso a gente sabe que não existe. Cada mês, cada ano estão surgindo estudos novos, mostrando evidências novas, né, até mesmo acesso a medicamentos, né, que começam lá fora, depois a gente consegue trazer para o Brasil também essa liberação. Então, a ética, o estudo constante e a atualização constante. E sempre que necessário, lançar mão de colegas, né? Porque, como eu comentei, a gente tem subespecialidades. Sim. Então, a gente tem para quem encaminhar, a gente tem para quem triagem discutir. médica é muito importante, exatamente. né? Que cada um faça, né, o que saiba mais, o que gosta mais, tendo esse pilar, assim, de estar sempre se atualizando. Mas essa ética que você falou é muito importante, principalmente na área que você trabalha, que é a questão do rejuvenescimento, embelezamento. Às vezes o profissional que ele não tem ética, que acontece em todas as áreas, ele às vezes vai empurrar um procedimento para um paciente que não é necessário, que vai tornar a vida dele pior, vai tornar melhor. Então eu acho muito importante essa questão realmente da ética, de você simplesmente oferecer aquilo que pode trazer um resultado legal para o paciente e também ter um resultado legal para você, né? Exatamente, porque a gente tem uma gama de indicações, né, de procedimentos. Conforme a queixa do paciente, hoje em dia a gente tem várias possibilidades, mas claro que tudo adequado àquele perfil do paciente, que a gente sabe que ele vai conseguir fazer, vai conseguir manter. Então, é importante ter essa consciência, né, de que adequar seja o tratamento mesmo de consultório, aos procedimentos estéticos, aquilo que o paciente vai poder fazer. Porque até muitas vezes o paciente pergunta, né, como eu trabalho tanto em consultório quanto no SUS, a gente vê essas duas realidades. Qual que é o melhor protetor, qual que é o melhor hidratante? Na verdade, e qual que é o melhor procedimento, né? O melhor hidratante, o melhor protetor é o que o paciente for conseguir usar. Então, eu tenho que adequar, porque muitas vezes o paciente não vem consultar com a gente para fazer um skincare, uma rotina de pele, porque tem receio que a nossa receita vai sair aquela receita gigante e super cara que ele não vai conseguir manter. E, na verdade, cada vez mais a gente tem produtos bons e que não são, né, com absurdo de valor. Então, a gente consegue individualizar, otimizar para que eu consiga entregar o resultado dentro das possibilidades, né, deixando isso sempre muito acertado com o paciente, poder proporcionar aquilo que ele deseja dentro das condições possíveis dele também, né? Com certeza. E aí tem toda essa importância de você ter um atendimento humanizado do teu paciente, de você conseguir tratá-lo da melhor maneira possível, com empatia, com respeito, que ele é uma pessoa que ele está precisando de ajuda naquele momento, e você é o profissional que vai conseguir encaminhar, que vai conseguir ajudar ele. Então, acho isso muito interessante. E aí eu queria entrar numa área agora sobre cuidados de um recado que você daria, às vezes, para os seus pacientes. O que eles poderiam fazer hoje para evitar de ter problemas com a pele, com os cabelos, com as unhas, além dessa rotina de skincare que a gente já falou? O que eles poderiam fazer para conseguir não precisar tanto da doutora Angélica? Então, se a gente for pensar em algo, né, fundamental, seria esse ponto da alimentação. Ter uma vida saudável, né, com alimentação saudável e essa prática de atividade física, né, frequente também vai me proporcionar, assim como gera uma saúde, né, geral do meu paciente,
tem esse perfil de trazer também um benefício para a pele, para os cabelos e para as unhas. Mas hoje em dia a gente sabe, né, que por se tratar de uma população, principalmente aqui no nosso estado, né, se a gente for pensar a nossa população, ela é uma população de pele clara. E a gente tá exposto ao sol, né, tem o verão, tudo mais. Então, hoje em dia, a gente tenta orientar que ao menos uma vez no ano, né, a partir dos 30 anos, o paciente faça uma visita ao seu dermatologista de confiança para fazer um check-up da pele mesmo. Então, olhar, né, o corpo desde o cabelo até a ponta do pé, para ver se tem alguma lesão suspeita, né, porque cada vez mais a gente tem visto uma incidência maior de melanoma, câncer de pele numa população já mais jovem, seja pela predisposição genética, seja pela exposição ao sol ou pela falta de prevenção, né, esse triângulo, na verdade, que é o que mais influencia. Então, é importante, né, mesmo que, às vezes, os pacientes, principalmente os homens, né, vêm trazidos pelas mulheres e chegam, eu não tenho nada, o que eu tô fazendo aqui, Sim. né? E, na verdade, é uma consulta de prevenção. Sim. Assim como a gente faz, né, anualmente os exames de sangue, né, tem toda essa rotina ou da mulher ou do homem, a gente também orienta que a parte da pele entre nessa rotina de evitar prevenção. o problema antes dele acontecer, porque você vai gastar muito mais dinheiro quando o problema aparecer, se você antecipar. Com certeza. Né? E até pensando na parte estética, se a gente for falar, né? Se a gente investir em procedimentos já, né, nessa idade mais jovem, procedimentos que eu estimule colágeno, que eu mantenha essa pele mais saudável, futuramente eu não vou precisar investir tanto, eu vou fazer mais uma manutenção e não tanto um tratamento. Então, é importante sim, né? Cada vez se fala mais nessa saúde preventiva e não tanto curativa. Perfeito. E agora, doutora Angélica, já chegando mais para o final desse podcast, a gente já está quase terminando aquilo que eu tinha imaginado aqui para perguntar para você. Me veio um caso concreto, sempre gosto de trazer um caso concreto aqui para todos os profissionais que vêm, que é o caso da esposa do Will Smith, na época que teve aquela polêmica toda do Oscar, do tapa, e ela era careca, ela tava sem cabelo, e ela tinha uma doença muito rara, que eu acredito que você tenha falado o nome aqui, mas eu juro que eu não tenho esse conhecimento, não associei, e ela preferiu raspar o cabelo do que continuar na circunstância em que ela estava. Eu queria que você falasse qual é a doença que ela tem pra gente. Isso, que ela tem, né, que ficou muito comentado ali na ocasião, chama alopecia areata. Então, eu já tinha ouvido esse nome, mas o que é essa alopecia areata? A alopecia areata é um tipo, né, de queda de cabelo que é uma doença autoimune do nosso folículo. O que acontece? Eu vou ter um processo inflamatório, né, a gente já falou várias vezes aqui sobre inflamação na pele, ela influencia muito. E no cabelo, na areata, o que acontece é que eu tenho um processo de inflamação ao redor do meu fio, e aí essa inflamação faz simplesmente o meu cabelo, ele vai enfraquecendo e cai. E aí eu preciso o tratamento, né? Ele vai objetivar frear esse processo inflamatório para que eu consiga voltar a nascer cabelo. Então, é uma alopécia não cicatricial, é um cabelo viável, né? Claro que em casos mais crônicos, aqueles pacientes que já estão há 10 anos, né, Pode sem ser o caso dela, no caso, né? Exatamente, que já são casos mais avançados, a resposta ao tratamento também é mais difícil. Quando eu começo o tratamento num quadro mais inicial, a resposta costuma ser mais satisfatória. Quanto antes você cuidar de tudo, é melhor, né? E aí o que acontece é que também a gente tem vários subtipos de alopecia areata, né? Ela tem um padrão mais universal, que é quando a gente perde todo ali o fio do couro cabeludo, que ela acabou raspando, inclusive, né? Ela provavelmente tinha várias placas, acabou raspando para ficar algo mais uniforme. Mas o meu paciente, ele pode ter esse padrão em placas, pequenas placas, pode perder todo o cabelo e pode perder os pelos do corpo todo, que aí seria a alopecia universal. E aí, nesse processo, né, conforme a gravidade, eu vou ter as minhas opções de tratamento. E por ser uma doença autoimune, ela pode estar relacionada com outras patologias. Antes a gente acabou citando o hipotireoidismo, né? Uma doença de tireoide, por exemplo, pode ter relação. Aquele paciente que tem alopecia areata, ele tem uma chance maior de ter isso, assim como o vitiligo, que é outra doença de pele autoimune. Então, tudo está interligado, né? E até recentemente, né, falando aqui um pouquinho sobre Florianópolis, a Sociedade Catarinense, né, de Dermatologia, ela está fazendo uma campanha justamente sobre o tratamento, o acesso ao tratamento a essa doença. Porque
cabelo é algo muito importante, né? Mexe muito com a autoestima do nosso paciente. Então, principalmente esses casos graves, né? Onde o paciente perde todo o cabelo do couro cabeludo ou mesmo do corpo, o paciente acaba entrando em depressão, fica ansioso e aquilo ali É uma vira doença que vira muitas outras, né? Exatamente, vira um ciclo vicioso, porque nesse caso também a ansiedade vai agravar, vai piorar o meu quadro também capilar. E hoje em dia o acesso ao tratamento via SUS, por exemplo, a gente não tem as terapias de ponta, o acesso a isso. O acesso ou o paciente precisa comprar e alguns tratamentos, né, mais atuais até, que dão um resultado mais satisfatório, né, como os inibidores de JAK, que a gente fala hoje em dia, eles são muito caros. Então o paciente não consegue manter, principalmente o paciente do SUS, né? E o acesso acaba sendo judicial. Então, se está difundindo muito sobre isso para tentar, de alguma forma, né, criar um consenso, criar um protocolo, porque na dermatologia via SUS a gente tem protocolos, os PCDTs, que são diretrizes onde via SUS o paciente, se ele se enquadra naquela classificação, ele consegue ter acesso ao tratamento. Então, a gente está buscando também para a alopecia areata, que é algo E bem também interessante. você precisa de ter uma conscientização em cima disso, né? Porque, pra você ver, as pessoas só são chamadas a atenção quando aparece uma artista famosa, ou Isso. então alguém em voga, né? Então Uhum. acaba que, aí quando vem aquele holofote, é que as pessoas, peraí, o que é isso? Por que ela não tem cabelo? O que tá acontecendo com ela? Aí você vai Isso. descobrir que é uma doença autoimune. Então, é importante Uhum. a conscientização também, de certa forma, né, nesse sentido. E você faz parte hoje da diretoria do SBD, né? Isso, exatamente. E aí vocês estão nesse projeto de conscientização e de tratamento de outras pessoas. Isso, a nossa presidente, a doutora Mariana, ela é muito engajada com essas questões, tanto de câncer de pele e agora esse foco, né, da alopecia areata. Existem eventos, né, a gente faz é organizada, né, pela sociedade, enfim, as jornadas catarinenses de dermatologia, são 3 ao longo do ano, sempre buscando essa questão da atualização e tudo mais. Então é uma diretoria muito engajada, né, e a nossa presidente trouxe essa ideia da campanha que foi muito interessante, assim, e tomara, né, que traga bons resultados. Com certeza. E agora, como última pergunta, assim, do nosso podcast, doutora Angélica, eu queria saber, você obviamente indica muitos procedimentos para as suas pacientes, mas quais procedimentos você faz em você mesmo? Então você se consulta com outro profissional para esse profissional fazer em você? Então, isso é uma pergunta bem interessante, né? Se a gente consegue ou não fazer os procedimentos na gente mesmo, né? Não dá uma injeção, não. Isso, exatamente. Porque tem muitos colegas também que postam, né? Que estão aplicando e tudo mais. Então, procedimentos, primeiramente, né? Procedimentos que eu gosto, assim. Toxina botulínica, né, com certeza, eu gosto, porque dá um resultado satisfatório e hoje em dia a gente fala muito na toxina botulínica preventiva, então eu aplico, né, principalmente terço superior, que a gente fala, as rugas da testa, enfim, prevenindo que eu fique com aqueles vincos a longo prazo na nossa pele, porque é como a gente falou, né? É uma aplicação que vai relaxar o músculo, então eu vou prevenir de ter futuramente esses vincos na pele, que aí além da toxina eu precisaria de outros tratamentos, né? E além disso, eu gosto muito de procedimentos que estimulem colágeno. Então eu faço bioestimulador de colágeno injetável, ultrassom microfocado, seja, né, para essa melhora de terço, região dos olhos, né? Também já tenho preenchimento, né? Já fiz, que é o ácido hialurônico, não a harmonização facial, né? Já tenho preenchimento de olheira, preenchimento um pouco de mento. E é interessante quando eu comento com os pacientes, assim, sobre esses procedimentos, porque às vezes o paciente vem querendo fazer, mas ele tem receio, muitas ficar vezes, muito de ficar artificial. isso, de ficar exagerado, né? E o que a gente fala é que não, são procedimentos selecionados, né? A gente tem que colocar a individualidade. Mas com delicadeza fica bom, fica bonito, né? O que não pode realmente é ser exagerado. E a importância do exemplo, né? Porque se eles, num primeiro momento, vão se consultar com você ou querem fazer um tipo de procedimento com você, mas tem esse receio, e aí eles olham pro teu rosto, olham pra tua pele e não reparam que você fez esse tipo de procedimento, já vem na cabeça. Se eu fizer, também não vão reparar que eu faço. Que, como você mesmo disse, hoje os procedimentos de rejuvenescimento, de embelezamento, eles caminham mais para naturalidade e principalmente para as pessoas não saberem que elas estão fazendo, né? O que, como a gente comentou, era completamente o contrário. Legal você falar isso. E a gente vê muito que assim, o perfil do dermato atrai o perfil do paciente, né? Exatamente. Então, aquele paciente que quer o resultado exagerado,
provavelmente não vai me procurar, assim, né? Exatamente. A gente já tive ocasiões, assim, de contraindicar preenchimento labial, de dizer que para o paciente, não vou fazer, né, porque não vai ficar bom, não vai ficar bonito, vai Você ficar já se recusou a exagerado. fazer? Já contraindiquei, assim. E então, É. diferente, né? Cada paciente é diferente e é justamente isso, né? Então, não vou ser procurada para fazer exageros, ou talvez se for, se eu achar que não tá adequado, vou sim contraindicar. Mas, doutora Angélica, você tem mais alguma coisa para dizer? Não, é só sobre o assunto da aplicação, né? Que os pacientes também questionam se eu mesma faço ou não. O que acontece? Quando a gente faz procedimentos como a toxina botulínica, a gente consegue se aplicar. A gente passa anestésico, vai para frente do espelho e aplica. Ultrassom microfocado também. Agora, tudo que é injetado, que tem que ter um pouco mais de cuidado, bioestimulador de colágeno, preenchimento principalmente, aí a gente junta um dia. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Exatamente, a gente troca figurinhas, né? A gente tem um grupo bom de amizades, né? Entre colegas dermatologistas, e aí a gente troca procedimentos. E uma coisa também que a gente faz é acompanhamento da pele, né? Porque as pintas, por exemplo, eu tenho histórico de familiar também, né? Então, as pintas, a gente precisa ter alguém para olhar pra gente. A gente também não consegue, né? Então, ou os residentes, né, recebem essa função, ou a gente troca com colegas também. Legal, muito interessante. Doutora Angélica, foi um papo riquíssimo aqui contigo. Realmente eu aprendi muito mais coisa do que eu imaginei que eu fosse aprender. Principalmente que é uma área da dermatologia que eu ainda não tinha muito conhecimento, que é mais ligado aos cabelos, às unhas, até na parte da pele, essa questão do Rakutan, das doses, pequenas doses. Achei sensacional, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo aí que você vem desenvolvendo, espero que vocês consigam ter essa conscientização. E eu queria perguntar se você queria dar o seu recado final, dizer suas palavras finais. Então, queria agradecer o convite, né, acho que foi muito especial estar participando aqui, poder falar um pouco mais, principalmente essa área que eu gosto tanto, né, cabelos, unhas, que é uma subespecialidade da dermato, que cada vez mais a gente quer difundir, que realmente nos procurem, porque a gente gosta, é o que a gente faz também, e só agradecer realmente a participação e espero que vocês tenham gostado do episódio. Fala as tuas redes sociais ali, por favor. Então, se quiserem me seguir, né, no Instagram é doutora Angélica Seidel Dermato, e espero vocês ali. Beleza, então para marcar uma consulta contigo hoje, caso alguém se interesse, entra ali pelo Instagram. E a gente já tem ali o Linktree. Beleza, aí entra lá, entra em contato com a tua colaboradora, vai lá e show de bola. Doutora Angélica, muito obrigado. Dando agora minhas palavras finais. Caso você queira indicar um profissional aqui para estar aqui no nosso programa, como eu já disse anteriormente, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, qualquer lugar do Brasil, entre em contato pelo Instagram do podcast Bússola Profissional, que eu vou deixar aqui embaixo. Manda o link do profissional, a gente vai entrar em contato e vai ver se existe a possibilidade da gente conversar com ele e trazer ele aqui. Então você pode estar escolhendo o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. Segundo recado, nossa temporada de episódios em Florianópolis ainda vai durar um pouco, mas por enquanto estamos aqui, em breve voltaremos a Copacabana, nosso estúdio habitual no Rio de Janeiro. E o nosso último recado, você que é profissional da área da saúde, que está querendo entrar no mercado digital, que está querendo se posicionar da maneira certa, que está querendo começar a criar conteúdo, sem ser forçado, sem começar do jeito errado, com um jeito de conscientização, assim como a doutora Angélica, entre em contato pelo Instagram, Pacheco MKTD, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês. E é isso, eu fico por aqui com mais um episódio do podcast Bússola Profissional, em breve com novos episódios. Acompanhe as novidades lá no Instagram. Eu fico por aqui, um grande abraço.